Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo incrível que movimenta 200 bilhões de reais. Estamos no mercado fantástico que mexe também com a vida de milhares de pessoas. E hoje vamos falar de uma novidade que nem é tão novidade, mas que está revolucionando o mercado, que são os mini mercados, justamente. Dessa vez não vai dar pra fazer tanta surpresa que eles estão uniformizados hoje, mas daqui a pouco o Wellington fala melhor, certo, El? É isso aí, Jonatas, tudo bem? Mais um episódio aqui. Certeza que com essa novidade, que não é mais novidade, mas que muita gente ainda tem dúvidas, né? Sim. Agora mesmo a gente está fazendo a instalação em dois locais. O pessoal com muita dúvida, o que que é, como que funciona, por que que tá lá, enfim. Acho que hoje a gente aqui vai conseguir esclarecer bastante. E, cara, eu sou um consumidor nato do negócio, então não sou preguiçoso a esse ponto, mas assim, é uma comodidade, cara, que tudo que gera comodidade Sim. mexe com a preguiça, né, da pessoa. É importante. E o mini mercado é isso, né? Está aqui com o pessoal da Honest, Gustavo, a Ana. Vamos falar um pouquinho, vai desvendar um pouquinho pra gente aí E tem um detalhe o especial, que né? que é esse mercado. E tem um detalhe especial que eles são patrocinadores da gente. Ah, isso eu vou falar daqui a pouco, E você né? ficou chateado por quê? Porque só veio presente. Eu ia falar eu ia esperar o momento certo, mas já que você tocou, só tivemos aqui os recebidinhos aqui, os presentinhos no primeiro Que episódio, foi com o Rodrigo. porque foi com o Rodrigo. E nem foi pra gente o negócio. Você viu, né? Ai, falar com o pessoal demais. Nem foi pra gente. Aí os caras vêm aqui hoje. Não vi nada, né? Não vi nada também, cara. Mas enfim, né? Ainda tem alguns programas até o final Fim da ainda primeira temporada. da primeira temporada. Quem sabe a gente Vamos muda essa reverter, vamos situação, né? reverter. Essa situação. Eu vou lá, mas assim, eu sou muito bem recepcionado. O pessoal até separa a minha coroninha lá. É que eu, isso. ó, isso eu não posso falar, não. Mas aqui a gente só teve no episódio que teve o Rodrigo. É isso. Mais nada. Beleza. Gustavo, Ana, fala um pouquinho de vocês, conta um pouquinho da história de vocês, pro pessoal conhecer. E pra daqui a pouco a gente... Sejam bem-vindos e Desvendar. obrigado, né? Não, pô, bem-vindo, a gente falou do começo. São de casa, são de casa. Mas obrigado aí, a gente tem parceria, vem crescendo bastante a cada dia. Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para apresentar para o pessoal, eu sou Gustavo Sartotti, um dos cofundadores e sócio da Honest Market Brasil. Empresa de mini mercado de autoatendimento, como a gente já vem tratando aqui. E a ideia é que a gente bater um papo para esclarecer realmente para o pessoal como que funciona, que o pessoal tem dúvida ainda, por mais que não seja mais uma total novidade, mas ainda é novidade para algumas pessoas. Sim, Então, é total. legal a gente aqui explicar um pouquinho mais. Passo a palavra para a Ana. Bom, queria agradecer também novamente pelo espaço, poder explicar um pouco do nosso modelo de negócios, tirar as dúvidas e tirar qualquer receio que alguém ainda tem, porque a gente ainda vê, né, a oportunidade de instalação e muitas pessoas ficaram com dúvida, né, desde que a gente abriu esse Sim. movimento, começou esse movimento de mini mercados em condomínios. A Honest Market Brasil é uma pioneira, então Que nós legal. trouxemos o modelo de negócios para o Brasil. Contando até um pouco da nossa história, né? Nós somos 3 sócios, eu, Uhum. Gustavo e o Murilo Speck. O Murilo estava morando na Austrália e aí foi impactado por esse modelo lá. Então ele foi pagar as compras dele e não tinha ninguém no caixa. Eu falei, cara, tem ninguém aqui, né? Como é que funciona E isso? brasileiro é difícil pra entender. Eu tô pagando, tá? E aí ficou impactado por aquilo, voltou para o Brasil um tempo depois, e em 2017 iniciou sua jornada com o Honest Market, num modelo de uma categoria específica, né? Então a gente instalava freezers com refeições ultra congeladas Só um saudáveis. parênteses. E já era com vocês esse projeto dele. Ele já trouxe e já convidou vocês. Ele abriu primeiro a unidade, Tá. voltou para o Brasil, continuou trabalhando no mercado corporativo e aí foi empreender em 2017 com esse. Então a gente teve aí um gap de 4 anos entre a ideia, a sementinha plantada Claro. e o início do fruto dela, né? Perfeito. E aí, em 2017, o uso dessa categoria era uma categoria específica. Então, eram só ultracongelados saudáveis. E aí, era voltado para o mercado corporativo. Então, a ideia foi, em vez de a gente distribuir essas refeições em grande varejo, né, Sim. colocar em supermercados, vamos transformar e vamos utilizar daquele modelo de negócios que era do mercado honesto, né? O nome Sim. do conceito é o nome Claro. da nossa marca. De utilizar esse conceito para instalar em corporações, então em Perfeito. escritórios. Então, aqui em São Paulo foram mais de 60 pontos de venda Poxa, que atendidos. legal.
Isso lá desde 2017, então muito Comida antes. saudável tu ia querer. Pena que vocês não instalaram lá. A gente já sabe Pena. quais vão ser os recebidos da próxima. Ei. Não dá ideia errada, Edinaldo, não dá ideia errada. Ele falava de corona, tu vem Não falar dá de ideia alimento. errada. Eu tô louco pra encher isso daqui com a corona. Fica tomando água aqui, ó. E aí, o que a gente começou a notar era que tinha um pico muito grande de vendas no fim do dia. Tá. Então, poxa, as pessoas, claro, elas querem resolver o almoço, então essas refeições, snacks, sobremesas ficavam dentro das empresas. Sim. E elas, obviamente, consumiam muito durante o período de almoço, mas no fim do dia também tinha um aumento. Isso. Então, as pessoas estão querendo pegar para levar para casa, elas querem chegar em casa com um jantar resolvido. Isso na época que ainda estava, né, franca expansão de Rappi, Uber Eats ainda, já Sim. extinto, né, já nasceu e já morreu. Sim. O iFood, claro. Sim. E aí, bom, a gente observou que seria um canal colocar. Bom, se as pessoas não querem levar para casa, não faz sentido a gente colocar um freezer desse dentro do condomínio. Mas naquela época, a gente está falando já final de 2019, Tá. era muito incipiente. Então o síndico olhava e Sim. falava: não, putz, é legal, mas vamos ver na próxima assembleia, vou Sim. ouvir o que o pessoal acha disso. Sempre pra depois. Sempre para depois. E aí, isso a gente veio acompanhando no final de 2019, então a gente atendia, além do corporativo, universidades, atendia hospitais, fomos Legal. homologados aqui em São Paulo pelo Albert Einstein. A gente atendia universidades também. Assim, tinham academias, né, tinham outros espaços em que esse modelo de negócio já era replicado. Sim. E aí também o que começou a acontecer foram as pessoas falando, cara, eu acho fantástico, eu amo a refeição, mas já que vocês estão aqui, não dá para colocar um refrigerante? Já que vocês estão aqui, não dá para colocar um chocolate? Só que essa marca, que não é a Honest Market Brasil, era uma outra marca irmã, Tá. e aí é por isso que a Honest Market Brasil surgiu, né? A gente teve que dissociar, porque a marca anterior ela tinha uma história contada de saudabilidade. Tinha muito forte. Então, sei. não tinha como vender um refrigerante tradicional com aquela marca. Claro. A gente Conversava, né? A gente falava muito de produto questão conversava com o outro. de preocupação de não usar corantes, conservantes, preocupação de quantidade de açúcar, de sódio, etc e tal. Cara, Sei. não tem como vender uma coisa com a outra. Vamos fazer um spin-off, né? Vamos fazer um braço dessa operação. De ser aí, daí então surgiu o Honest Market Brasil, Que legal. pra gente colocar mais produtos, né? Aumentar o portfólio, e aí assim a gente fica com uma bandeira livre para vender todos os tipos de produtos. Sim. E olhar para vários tipos de canais, Sim. residencial, corporativo, hospitalar, etc. Isso então foi final de 2019, a gente começou a fazer esse movimento. Sim. E em 2020 a pandemia veio, né? E aí acelerou pra gente a tomada de decisão do síndico. Porque o que até então era, beleza, vamos ver. Os mercados se tornaram um foco de contaminação Sim. da Sim, Covid. muito Porque era grande. poucas coisas que estavam abertas, o mercado era um. Exato. E era Inclusive- sobrevivência, né? Não E tinha tem como uma fazer. questão interessante, né? A pessoa começou a marcar date, né? Dentro do mercado. Dentro do né? mercado, começou a E a gente não pode se encontrar, vamos se encontrar onde pode, né? E olha, enfim. E aí, foi isso em 2020, a gente então pivotou para esse modelo, né? E aí, por isso que o Honest Market Brasil acabou surgindo em 2020 também. Uhum. E aí, mas a gente veio utilizando todo o know-how que a gente tem aí há 6 anos. Já. Então, que eu ia te perguntar isso, mas você já direcionou. Então, realmente, a outra marca vocês acabaram extinguindo. Ela se tornou uma marca fornecedora, ela continuou só com as refeições saudáveis. Tá? Então, vamos deixar ela só uma marca de refeições saudáveis. Sim. Ela migra a operação dela, até porque não fazia mais sentido para ela. Bom, eu vou querer bater nas empresas ou nos condomínios para colocar só um freezer. Aí o Se condomínio eu fala, posso não, colocar tudo. um mini mercado. Não, então ela se tornou fornecedora da Honest Market Brasil Legal. no primeiro momento. Sim. E aí a gente começou a fomentar cada vez mais a instalação. Ah. E como essa E- marca já... Desculpa, Gu, É, pode não, é um complementar. negócio legal que eu ia complementar é que já quando a gente estava ainda com a outra marca, a Sim. gente já começou a testar o modelo de franquia. E aí até foi o momento em que a gente tem essa união, porque a gente estava junto com o Murilo como um franqueado, vamos dizer assim. Sim. E aí ele, poxa, gostei, quero vocês como meus sócios, para a gente bolar essa outra empresa para fazer esse spin-off que a Ana falou. Então a gente já nasce com a Honest Market Brasil como uma franqueadora. Puxa, que legal. Então Olha em só. 2020, quando a gente surgiu, a gente já surge como franqueadora. Logo na sequência a gente vai para a BF e tudo mais, Uhum. que é a Associação Brasileira de Franchise. Então era só para pontuar aí que a gente já vinha pensando com a outra empresa e quando a gente starta a Honest Market Brasil já é como uma franqueadora. Conceito. Porque Legal. tinham já operações em Porto Alegre e em Santa Catarina. No primeiro momento, eu Hum. e o Gustavo, a gente até lidava com... Nós éramos sócio-distribuidores em Santa Catarina, né? Sim. Então, como não tinha um modelo 100% formatado de franquia para essa primeira marca,
era um sócio, e ele não tinha uma operação local, ele dependia de um sócio operador na ponta. Claro. Então, em Porto Alegre era assim, então as refeições desciam para Porto Alegre, claro, a gente era Santa Catarina, tava na rota. E vocês são de lá, a origem? Na verdade, eu sou gaúcha, mas morei em São Paulo, depois morei 7 anos em Florianópolis. E o Guto, Eu sou Florianópolis. catarinense de Florianópolis mesmo. Que foi onde a gente se conheceu, enfim. E aí depois teve essa história da empresa que a gente startou lá. Que legal. Bacana. É, justamente porque a gente vê, né, que tinham pessoas querendo replicar esse modelo de negócios em outros locais, Sim. vamos organizar a empresa de toda a parte de suporte, aspecto legal, fiscal, tudo que precisava para a gente nascer certo desde o início, né? Fantástico. Que é um peso muito. Diferencial, né? E um peso muito importante que a gente dá, né? Não é Claro. simplesmente usar a marca, bota aqui na camiseta, bota aí no logo e sai. Ó, você sai. então pega essa camiseta aqui, usa a marca e vai abrir um mini mercado. A gente tem uma preocupação muito grande. E até por sermos franquia, a gente se enquadra numa lei específica, né? Que é a lei do franchising. Claro. O Gustavo é advogado, pode colaborar bastante. É, Responsável por toda a parte jurídica também da empresa, então a gente se Legal. adequa a toda a parte de lei de franquia. Sim. A própria associação ABF é uma baita chancela, né? Porque tu tens Sem um crivo dúvida. para conseguir ser aprovado. Agora eu vi um eu gaúchês. fui ver. Agora eu vi um gaúchês. Sai um tu aí. É. Agora eu vi. Eu me entrego. Às vezes Até então eu tava, né? Agora eu vi um tu. Eu via a possibilidade de fazer franquia com a Prof. Cindy, Sim. né? aham. Uns 2 anos atrás. É um puta trabalho, né? É gigantesco os processos que vocês têm que ter. Tudo a documentação que tem que ter. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu dei uma arremetida. Eu falei, não, eu não vou tocar esse projeto junto, porque, meu, era uma dor de cabeça, né? Sim, sim. Mas só que é muito legal, que chega uma pessoa nova no mercado, a gente fala os aventureiros, né? Você tava comentando. Chega lá com uma marca nova. Uma que é difícil deles conseguirem fazer captação, porque todo começo é mais difícil. Sim. Se você tem por trás uma marca que já tá no mercado, toda estruturada, se torna muito mais Já fácil. sabe alguns atalhos. Já sabe os atalhos, Sem sabe como chegar, onde chegar, como instalar, quais dificuldades, né? As facilidades que vão ter. Isso a gente... E foi pensando nisso que eu falei, poxa, quando a gente começou como síndico, era mais ou menos isso, né? Qual a dificuldade que tem, que não tem. Tudo era A mato, né? política, como que você chega, as barreiras que a gente fala, né, Jonathan? Sim. Dentro para você entrar no condomínio, para você chegar no cara que decide as coisas. Então, é complicado. E aí a gente falou, pô, se a gente dá essa experiência, todos esses processos para quem tá entrando, facilitaria até pra Sim. pessoa. Sim. Aí depois eu olhei com toda a dificuldade que era, falei, não, dá uma segurada, eu acho que eu posso esperar mais um pouquinho. Agora eu vou pegar a consultoria deles. Agora eu Exatamente. vou pegar, porque agora... E aí a gente deu uma arremetida no processo, mas é um desejo ainda. O que é legal é que, assim, né? Você tem o know-how. E, poxa, muita gente quer fazer, quer empreender, mas não sabe como. Então, entrar numa franquia, a gente fala, né? E qualquer franquia que você entra, não é uma certeza que vai dar tudo certo. Claro. Não. Quer empreender. Mas os processos já estão desenhados, então os manuais existem, tem a marca por trás, obviamente. Então, esse trajeto do empreendedor, quando ele entra com uma franquia, ele é encurtado no sentido do aprendizado, a dificuldade, porque senão, se você não tem esse apoio, pode dar certo, mas é difícil. A gente sabe que empreender no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? Então, ter esse apoio de uma franqueadora, então, poxa, você tem o know-how, transformar esse know-how para compartilhar isso com novos empreendedores que querem entrar no mercado, isso é sensacional. É o nosso objetivo, a gente quer fazer algo, a nossa intenção no início foi franquear, porque a gente via que, cara, a gente precisa levar essa facilidade para o Brasil inteiro, e tem muita gente que quer empreender e quer fazer o negócio acontecer. Então, poxa, vamos analisar isso, a gente já sabe como fazer, vamos fazer com que isso exceda aqui a nossa região, né? E vá para os 4 cantos do país. E esse foi assim que a também gente é um dos começou, né? motivos pelo qual a gente não tem loja própria. Acho que isso é muito legal. É. A gente começou operando nas duas formas, né? A gente tinha e gerenciava as lojas que a gente mesmo Claro. negociava e prospectava e tudo mais. Uhum. E os nossos franqueados também. Então, a gente tinha franqueado em São Paulo já. E aí os caras falam, pô, mas a gente tá competindo. Sim. E não é uma competição, porque, às vezes, claro, depende da região de atendimento e tudo Sim. mais. Os caras falam, bom, mas tu tá absorvendo esse condomínio que eu poderia estar operando. Sim. E a gente gastava, querendo ou não, energia para as duas coisas. Claro. Então, a gente tinha que ter energia para administrar a unidade de negócios que era de lojas próprias. E precisava ser excelência.
precisava ser Exato. excelência, é a minha loja de ponta, não tem como Uhum. falhar aqui, né? Então a gente dedicava bastante energia para as lojas próprias, e em compensação a gente tinha outro modelo de negócios que era a franquia. Sim. E aí chegou um determinado momento que a gente, faz 2 anos, né, que a gente olhou e falou, cara, não faz sentido. Se a gente quer dar tanto apoio, know-how, sabe, e tá tão próximos dos nossos franqueados, por que eu vou ficar gastando energia ou separando a minha energia para administrar essas lojas Sim. próprias? Sim. Vamos trabalhar muito em conjunto e qualquer coisa que a gente queira testar, e a gente faz isso junto da indústria, o pessoal quer lançar produto, quer fazer ação, a gente faz junto com alguns franqueados selecionados. Ó, Ah, vocês são meus franqueados? Vem cá, olha, tem um produto novo aqui da marca X para testar. Vamos colocar, vamos rodar um piloto, vamos ver como é que vai sair. Hortifruti foi uma coisa que a gente testou, que o pessoal pedia de mini mercado. Vamos testar em 3 ou 4, beleza, a gente colhe, analisa. Então, assim, o fato de a gente ter migrado para dar 100% de atendimento para os franqueados também foi uma virada de chave muito importante na empresa. que bacana. Porque a gente consegue, garantir que eles estejam executando os processos justamente porque o consumidor lá na ponta, ele tá vendo a Honest Market Brasil, o morador do condomínio tá vendo que é da Honest Market Brasil. Ele não Claro. sabe se é o Zé, se é o João, se é a Patrícia, se é a Joana, quem que é que tá administrando. Ele Sim. não necessariamente ele sabe quem que é o franqueado específico. Claro, Sim. ele tem o contato, todo mundo que entra no aplicativo também, seja pelo aplicativo ou Sim. pelas artes que tenha, né, no mini mercado, consegue falar diretamente com o responsável da loja. Fala, pô, putz, eu queria que vocês colocassem X produto, fazer Sim. sugestão e tudo mais. Então ele até tem esse contato, mas ele não sabe quem é. Ele tá Sim. vendo a marca na parede, E é é o um Honest Zé, Market Market né? De Brasil. qualquer forma é um Sim. Zé. Exato. Infelizmente, acaba que fica difícil. Exato. Por melhor que essa pessoa seja de relacionamento, no fim das contas, diferente do síndico, Exato. Sim. que é uma figura, É. efetivamente, que é até difícil de você associar uma marca. Já conversei muito com ela sobre isso. É difícil você falar, a empresa tal é síndica aqui. É. Ele sempre pega um O nome. nome. E você vai para uma apresentação, tá bom, mas quem que vai ser o síndico? Uhum. Não é a empresa. É. Então, assim, que é diferente. Então, nesse sentido, vocês acertaram É muito uma a coisa mão. que a gente tenta mudar, né? A gente... Porque hoje em dia muita gente, você trabalha com preposto, não sei o quê. Falar preposto é muito complicado. Uhum. Você usa a palavra franqueado, sou franqueado, acaba, não é um No caso de sócio, síndico mas não dá, mas... ele acaba sendo dono daquela franquia, né? Então, Sim, ele é um empreendedor, ele é um ele usa o empresário. nome, exatamente. Então, assim, às vezes talvez a percepção mude um pouco do que, eu sou um preposto, trabalho com a empresa. É diferente, né? Então, eu vou chegar lá ainda, eu Não, vou e- para esse caminho ainda, porque Não, eu e- acho Vamos que conversar, vamos conversar. que é mais tranquilo. A gente, inclusive, foi procurado justamente por construir esse know-how e a gente ter construído a nossa trajetória no franchising, né, com muito sucesso, muito êxito. Sim, Outras empresas franqueadoras têm procurado, que querem franquear, na verdade, têm procurado a gente pensando nisso. Assim, putz, eu tenho uma ideia, assim, só que vocês já fizeram, como é que vocês fizeram? Vamos, sabe, vamos contribuir. Então, a gente até tem um segundo braço, que é uma nova empresa, que é uma formatadora e aceleradora de franquias. Por isso que eu tô falando, vamos conversar depois para ver como Isso a aí. gente consegue fazer. Não, legal, porque é importante. Acho que eu acho o sistema de franquias assim, fenomenal. Vê aquele japonês, como que é o nome dele? Shiba. Shiba, É, Robinson Shiba. Cara, eu direto olhava assim e falava, meu, o cara é um gênio. Tu já leu o livro dele? Não li, eu Vou te- ganhei, mas eu não li o livro dele. Ah, eu ia falar, eu vou te recomendar então, mas tu já tens. Mas Tem. vale a pena ler. Ele conta bem a trajetória, a história dele, de como surgiu a ideia, né? Ele tava nos Estados Uhum. Unidos. É então não muito tinha bom, nada foi a ver. roubado, é muito legal. Eu não É. li o livro, mas eu Cara, conheço. O cara é É. dentista, né? Hã? O Robinson Shiba, ele é Dentista, dentista. do pai de Do filho, pai, de filho de dentista, dentista, é. trabalhava na construção lá da E você vê, família, o enfim. cara montou um Império. Não, e depois criou um outro, né? Sim. Não bastasse ter um, depois ele fez um Comprou, outro. fez o Gendai. Gendai. Impressionante. Então, assim, é surreal. E eu falo. E é uma forma. Você não fala assim, vou trabalhar menos. Não, mas é uma forma de você adquirir uma rentabilidade, colocando o posicionamento da sua marca de forma nos 4 cantos do país, sem você estar nos 4 cantos do país. Eu acho Sim. que é uma forma assim. E o que, Fenomenal. que a gente fala, o mais fantástico é isso, é fomentar o empreendedorismo, né? Uhum. Tipo, as pessoas querem empreender, E às vezes não sabe como só que às vezes não começar. sabe como começar. Então a franquia é um caminho sensacional porque ela já tem a base, né? Sim. Então, isso Eu é não sei, se, incrível. até entrando nesse assunto, eu não sei se vocês viram, saiu a pesquisa de 2022, saiu agora em março. Chama GEM, né? Global Entrepreneurship Monitor. Empreender, ter o seu próprio negócio, é o segundo maior desejo do brasileiro. Segundo. Olha que Na legal. frente de ter casa própria e de ter automóvel. Poxa, Ficou em segundo lugar agora no acumulado de Eu não vi. 2022. Agora foi. Eu fiquei Quem é o curioso. Qual que é o primeiro? primeiro? Vou trazer essa informação. Eu sei porque que é o Eu segundo. fiquei curioso. O primeiro é não- viajar pelo Brasil.
Ah. O primeiro é viajar pelo Brasil. Viajar pelo Brasil, então viajar dentro, né, dentro das possibilidades. Então, Claro. pessoal, antes de viajar pra fora, quer viajar pelo Brasil. O segundo Eu tenho um pouco essa visão também. É aquela coisa, né? Particularmente falando. Eu tenho essa visão de viajar primeiro aqui. dentro, Acabei fazendo lua de mel fora do Brasil, mas foi pontual. Eu tenho O predileção. Brasil é um país continental, né? Tamanho do nosso Vocês já país. viram aquelas país. brincadeiras que tem? O Kabilame lá, né? Fazendo assim, que é igual, né? Então você pega o lambra, aí pega o lambra. Exato. Já já Tá vi. tudo aqui, né? Basta Tá tudo explorar. aqui. É que você pega, né? Mas você falando de desejos, né? Liberdade e ganância é o que todo mundo quer, né? Liberdade de poder viajar, país, Brasil, país, né? Outros países, enfim. E a ganância de você ter um local, uma estrutura para você efetivamente ganhar dinheiro, Sim. né? Então é o que todo mundo busca, não Sim. tem. A consequência que eu falo, né, que é o resultado, que é o dinheiro em si, para comprar casa, para comprar um automóvel, realmente é um segundo ou terceiro desejo, porque sim. é o resultado daquilo que você consegue. E eu acho que hoje em dia todo mundo busca mais liberdade do que dinheiro, efetivamente. Sim. Então, às vezes, pra você ter liberdade, você precisa ter dinheiro É. também. Porque senão uma coisa não tá atrelada à Não outra. necessariamente. Ou vai pelo ser menos, né? andarilho, né? Também. Mas vamos voltar pro mercado. Não, Eu vou voltar aqui, ó. Não, eu ia falar o seguinte: pra você aproveitar Vamos e fazer a aproveitar a chamada. pausinha. Não, mas antes, e frisar uma coisa, que é o que a gente sempre fala, você já deve ter notado. A gente sempre brinca que o cara que não tem coragem pra ser síndico, ou não tem culhão pra abrir um administrador, alguma coisa assim, a franquia de mercado nunca vi espetacular. Então, é um mote que eles. Então, aproveita aí, Well, já manda pau. Que ajuda a pagar as continhas aí pra nós, né? Tem que. Quem tenta dar um pouco de liberdade para ajudar a nossa liberdade, né? Vamos começar aqui, ó. O pessoal da Diferencial Serviços, AVCB, para-raios, sorteio de vagas de garagem, reestruturação de todas as vagas de garagem ali, é com o pessoal da Diferencial. Entre em contato com o Silson, cara fenomenal, que ajuda demais. Já esteve aqui com a gente no episódio, acho que na primeira Ainda na segunda outra temporada. Na outra casa ainda, é verdade. E agora eu conto com os caras, não tem dor de cabeça. Os caras toda a parte de documentação, de laudo, excepcional. Não, e esse negócio do sorteio de vaga, um tormento tão grande e eles resolvem fácil. Nossa, Eles já têm eu expertise. falo, pessoal. Eu não faço a menor ideia de como se faz o sorteio das vagas. Não, Não, Eu sei que no meu condomínio tem, mas como eu não preciso sortear, a minha Não. vaga tá lá, Ufa. eu nem sei já como é que levanta ela... do céu. Já levanta porque, Não, olha... quando eu fui comprar um imóvel, um dos fatores. Né, Foi a vaga da garagem. a gente sempre tem vários critérios, né? Valor, não sei o quê, localidade. Sim. Mas o principal, depois desses outros, foi esse. Que não quero sorteio. Pode ser a pior vaga do planeta, Não, mas que e seja outra, Que minha. seja minha. Vaga que você divide. Nossa, Nossa. não tem condições. Desespero, deixa a Faz o quê? chave. Deixa a chave, bota no ponto morto, empurra. Deixa a chave. Não, deixa a chave. Carro algum tem automático, você cópia. coloca o ponto morto. Você não coloca o ponto morto. Deixa no neutro. Ué, Não vai. Não. Você dirige, né? Ah, Entendi. é complicado. Não é você que dirige, né? claro que dirige. Meu carro é automático, inclusive. Mas, ó, então, o pessoal da Diferencial, procura lá que resolve tudo, principalmente a questão das vagas de garagem. Petro Desentupidora, Ó, tem que ó, monetizar, ó a né? monetização. Tem que Eu faço uma brincadeira aqui com a Petro, que é a desentupidora, coça, faz detetização, desatização, então, qualquer problema que der, M, reticência. chama os caras que os Aí caras eu fico bravo resolvem, porque né? a gente não monetiza. Se fala. Então, o Neres, cara, assim, atendimento 20. Não é um mercadinho que fica 24/7, mas o atendimento dos caras também é tempo integral ali. Qualquer dificuldade é só ligar para eles que eles resolvem. Detetização, desentupimento, impermeabilização de caixa d'água, tudo. Pessoal, Tá dentro das unidades também eles fazem, né? dentro das. Pô, meus contratos com eles, a maioria faz tudo desentupimento dos ralos, pia, os condôminos sem custo, não, porque nada é de graça nessa vida. Sim. Mas já está no contrato que a gente paga pelo condomínio. Então o condomínio tem essa tranquilidade. Qualquer entupimento na casa, chamar que o pessoal lá da Petros resolve. Tá? Portal segue sistemas. Portões, câmeras, interfones, antena coletiva, projetos de instalação de novos equipamentos eletrônicos, controle facial que tá na moda, né? Sim. Daqui a pouco vem por íris também, aí você tá perdido. Aí já era. Aí o cara é cego, né? Então por íris já não vai dar muito certo, ali não vai acertar o lugar. Pessoal, o portal segue, fenomenal. O Cavalcante é uma pessoa também de confiança. A gente fala porque a gente conhece. Sim.
pesquisa e os caras estão aqui porque Todos realmente os estão patrocinadores bons. a gente já trabalhou de alguma forma. Muito bons. Seg Energy, Paulo. Energia elétrica, energia solar, para economizar com energia né? elétrica. Que é um grande vilão, todo ano aumenta. Nossa. Nunca ouvi dizer que vai baixar. Vai baixar. O bandeira. pessoal tá já falando tá ali. de 7 a 13% de aumento em residencial e até 33% na indústria. É um aumento assim que, meu, é muita coisa de aumento. É muita coisa. Então a energia solar, muita gente já vem buscando. Para condomínio ainda, como o mercadinho, antes da pandemia era um pouco, né, o pessoal um pouco reticente ainda com a instalação. Mas essa energia solar, apesar do investimento alto que você faz no início, você tem aí Mas já melhorou muito. O payback Não, agora, payback 4, de 5 4, anos. 5 anos. Nossa. Para você ter economia durante 25, Sim. é muita economia. Então, assim, o pessoal fala para o síndico, né? O que você consegue gerar de retorno, de renda? O mercadinho é uma renda que gera para o condomínio, além do benefício e toda a comodidade, mas também a energia solar, você consegue gerar renda com a redução que você tem Ah, de economia da energia eu vou aproveitar o elétrica. ensejo, né? Mini mercado e supermercados. Quase todos os supermercados têm energia solar. Tem energia solar hoje. E por que você acha que eles têm? Eles têm porque custa mais caro, né? Porque não Isso. vale a pena, né? Então, o pessoal do condomínio, pensa nisso porque é importante. Eu tô tentando encaixar nos condomínios, mas o pessoal ainda tem que mudar um pouquinho a mentalidade ainda. Mas se a gente tá conseguindo com o mini mercado, daqui a pouco a gente consegue com energia solar também. Isso aí. Sem dúvida. Pessoal da Honest Market, né? Que vai mandar pra gente. As pratos saudáveis. Ah, Pratos isso, saudáveis. pratos saudáveis. Só saudáveis. Vindo a Corona junto, vocês podem mandar o prato saudável. Não, a gente tenta, né? Não tem problema. Né? O pessoal da Honest Market, eu sou até suspeito de falar, não só porque estão ajudando a pagar as contas, né, É João? isso. Mas porque eu tô fazendo as instalações, cumpre prazo, o mercadinho lá tá rodando legal, fizemos a inauguração. Eu top tenho um demais. corporativo deles também. Incrível. Ah, você tem um corporativo sim, também. Ah, eu nem inclusive- sabia dessa informação. Um franqueado não estava legal. Exato. Houve a troca tranquila, sem sofrimento, sem nada. E agora, não sei se chegou até vocês a informação, triplicou o faturamento lá. Sim, a gente É. acompanha isso no BI. Triplicou. Exato. Você vê como realmente faz diferença quem tá operando? Sim, E quem sem tá dúvida. por trás, Quem tá por trás. trabalhando. Exatamente. Então, é aquilo que a gente sempre fala de empresa. Sim. O síndico chega no lugar, quer trocar tudo. Não necessariamente essa gestão melhor, muitas vezes vai render. Então, eu tenho também o trabalho deles num corporativo. Impecável, um sucesso. Porque, especialmente empresas onde o pessoal fica até tarde, não sei o Sim. quê. Até esperar iFood chegar, até esperar não sei o Dor de quê. cabeça. Então, assim, mini mercado e franquia é com os caras, assim. Pessoal da Honest, eu tô falando como exemplo mesmo, fiz a implantação, prazo, entrega, montagem, sem dor de cabeça nenhum, o negócio roda, não dá dor de cabeça pro síndico, né? E os moradores ficam eufóricos ali quando vê o negócio montando, Uhum. querendo tudo a todo tempo. E como a gente brinca, né, Jonatas? Pra quem não tem coragem de ser síndico doido como eu, que não é tão doido também pra fazer marketing quanto o Jonatas, abre uma franquia com todo o know-how da Honest Market. E aproveita Porque dos 200 bilhões de reais que tem. pegar ali pelo menos 0,5% já tá bom. Já. Tá ruim, legal. Tá bom Já, 0,5% já, não tá bom? Mas tem síndico que é franqueado nosso. Então, Que é franqueado? Sim. Aham. Eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, pô, você viu, a gente tô brincou sobre franqueado. isso. fazendo a instalação em 3 condomínios. Sim. Eu não gosto muito de atrelar, se vê como venda casada. Sim. Uhum. Eu ofereceria para outros condomínios. Para os Sim, meus sim. condomínios, não. Mas para outros, sim. Não, ele administra os pontos de venda que esse síndico tem. É fora. É em outros condomínios. Aí, ó. Tem, ele, Tá ouvindo aí, inclusive, síndico? Tem até. Você Ó, síndico. fala pra ele. Pode falar. Você síndico que quer empreender além do seu negócio, mesmo que você seja síndico profissional, seja síndico morador, tá aí uma grande oportunidade. Porque eu tenho certeza que você conhece outros síndicos, você conhece os síndicos da região, você tem relacionamento. Então, a oportunidade de você instalar um mini mercado de qualidade, em que a gente vai prezar realmente pelo atendimento, entre em contato aqui com a gente, que a gente explica um pouco melhor do plano de negócios. O Gustavo aqui é diretor de parcerias também, pode explicar como a gente faz para estar presente nesses condomínios. Mas certamente o fato de você já estar inserido nesse ambiente é muito positivo, muito valioso. Esse síndico, ele instalou em outros condomínios, do qual ele não é síndico, Claro. ele fez uma concorrência com outras empresas, ele falou, ó, eu vou concorrer comigo mesmo, mas vou botar aqui na pauta. E o pessoal, o pessoal do condomínio em que ele é síndico quis que ele Optou por fosse ele. por ele mesmo.
Não, isso é Então, legal. ó, tá aqui transparente, aqui estão todas as propostas. Vou me abster até, né, de sugerir qualquer coisa. Decidam vocês. E isso foi bem bacana porque ele se tornou franqueado a partir do momento que ele recebeu a visita de um franqueado De um nosso outro franqueado. tentando entrar num condomínio. O cara explicou e tal. E ele se sentiu muito mais seguro com. E é claro que eu não sei, nem sei dizer qual que era a outra empresa, Sim. mas com a outra empresa ele não se sentiu seguro. E esse franqueado mostrou segurança para ele. Não, é assim, explicou tudo para ele como é que funcionava. Ele achei interessante. E aí Vou conversar com ele, ele né? perguntou, é uma franquia e tal. Aí o cara veio conversar com a gente, se tornou franqueado e. Por isso que uma Bom. boa gestão por trás, não só ter a franquia, Sim. né? Uma boa gestão por trás, Treinamento. a segurança que a marca te dá, né? E o treinamento que você tem como franqueado é excepcional, né? Muda todo Ô, o Léo, é o conceito. seguinte, eu já vou fazer esse recorte, viu, Gabi? Pode preparar o. Esse a gente não precisa mais falar. Não, Só colocar essa eu ia chamada falar aqui, a ó. mesma coisa. E você? Eu ia falar a mesma coisa. Vamos falar de todos os patrocinadores. Honest Market. Tá. Ó, Esse daí Já- já não, ganhou o já prêmio fechou, do cara. Merchan. já fechou. Temos também o pessoal da Imperador. Esteve aqui com a gente no começo do No mês, mês. né? Com o primeiro episódio aí do mês. Sim. Pessoal, equipamentos contra incêndio. O Michael e o Leonardo, pessoal ali fenomenal. Equipamentos de ponta para fazer toda a recarga, a vistoria, assessoria do AVCB. Não é terceirizado, eles mesmos que Não é fazem. terceirizado. Falo que o prazo de entrega deles é absurdo. Assim, eles te retiram os equipamentos do condomínio. Na próxima semana já está no condomínio de volta. Coisa que com muitas empresas demora 15, 30 dias para acontecer. Eles fazem isso muito, muito rápido. E o pessoal da Flecha 13. Dispensa comentários. Roberto Calil. Tá precisando de seguros. Automotivo. Residencial. RC Síndico. Mini mercado. Isso é um ponto que eu vou tocar também na parte de seguro para o mini mercado. Não só para o mini mercado, mas também para o condomínio com a instalação do mini mercado. Calil ali consegue dar toda a consultoria, Calil e Roberta. E a gente vai receber um outro fenomenal. especialista de seguros na próxima semana. É o professor deles, né? O professor deles que falou que o Rezende. cara é fera ali. O cara manja tudo. Top. Eles até abriram, né, espaço pro rapazinho, porque o rapaz é muito bom mesmo. Imagina. Rapaz, né? É. Então, rapaz, Enfim. assim. Acho que, né? Mas é muito, muito bom, muito bom. Então, jabá feito. É isso. Vamos voltar para as Vamos franquias voltar e para os pro que mercados. interessa. E é muito importante. A gente tá falando de seguro. Explica uma coisa que é uma da... Eu vou sabatinar vocês aqui porque eu tô na ponta Ouvido dos condôminos. de cá, que são as dúvidas do pessoal quando a gente fala na questão do mercado. Tem muita gente que já conhece, Sim. né? Mas quais... Eu vou falar assim, as principais dúvidas. Ah, mas quem vai pagar o funcionário que vai estar lá? A pessoa nem entendeu a explicação que você fez, que é autônomo. autoatendimento, né? Autônomo. Mas quem vai pagar o funcionário que está lá? Não tem funcionário. Esse é um ponto. Ah, mas quem faz a reposição? Quem vai pagar? Explica pra gente como que funciona essa questão da reposição, as pessoas que trabalham. É uma dúvida que todo mundo tem. Questão trabalhista e tudo mais. Como que é essa diferença de visão ali de responsabilidades? Tá. Isso é bacana a gente falar, porque a responsabilidade do condomínio, e isso a gente firma em contrato, né? Quanto a essas questões trabalhistas e tudo mais, é totalmente eximido da responsabilidade. Por quê? Porque é a responsabilidade do nosso franqueado, que vai estar na ponta. Então, ele é um empresário, um empreendedor, e ele que é responsável por aquele ponto de venda. Então, ele mesmo diretamente vai abastecer, ou se ele tem, vamos dizer que ele tem 10 pontos de venda já, e talvez ele tenha um funcionário. A responsabilidade daquele funcionário é inteiramente do franqueado daquele empresário. Então, é uma prestação de serviço ao condomínio. Então, assim como existe outras prestações de serviço em Sim. que tem uns funcionários daquele prestador, não é responsabilidade do condomínio o trabalho daquele prestador, né? Até porque o reabastecedor, ele não presta serviços para o condomínio de forma direta. Ele não fica Exato. alocado no condomínio, talvez Exato. diferente do que seja uma empresa de portaria, por exemplo. Então tem essa preocupação, né? Exato. Que a pessoa trabalha aqui 100% do TCMSO. tempo. A prestação de serviço dele para com a empresa que ele, né, de portaria, por exemplo, está alocado dentro de um condomínio específico. Nesse caso, não. Justamente porque ele não está 100% alocado lá. Então ele presta serviços ocasionalmente no processo de reposição. Então, tá vendo, gente? Eu tô falando assim, porque eu tenho assembleia agora.
Uhum. Já vou fazer os cortes aqui, já mandar. Vamos Já mandar. vou Tá pronto já. Ó, tá Qual vendo? que é a Aqui, ó, pergunta? é Tá aqui, aqui, ó. ó. Tá aqui, ó. Número X tempo do podcast, pode ir lá. Então, assim, não tem risco de processo trabalhista porque não tem funcionário. Tá claro? Ó, Tá claro. não. Aliás, risco, gente. O pessoal pode processar a gente por qualquer coisa. Sim. Mas né? o ponto é, não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade, Exato, não tem exato. responsabilidade. Porque tem doido pra tudo, né? Ah, não. Estados Hoje- Unidos o pessoal Eu protege. ia falar, aqui não é Estados Unidos, Cê- mas é. Você tropicou lá, o pessoal tá. Já processando. Exato. E a questão de seguro, como que funciona? Porque eu fui fazer instalação, infelizmente não era da Honest ainda, porque não conhecia ainda, né, o grupo aí, e eu acabei fazendo instalação com uma outra empresa. E aí uma dúvida que surgiu dos moradores era referente ao seguro. Muda o seguro do prédio quanto à instalação de um mini mercado dentro do condomínio? Que tem inflamáveis, tudo, né? Sim, é. O que acontece? O que a gente está observando em cada condomínio? Os condomínios contactam a seguradora para avaliar o quão impacta o mercado naquele local. Perfeito. Por exemplo, se tiver um container lá no estacionamento lá longe, vamos dizer assim, eles vão avaliar, isso aqui vai impactar em XYZ, não vai aumentar para o condomínio, ou vai, opa, esse aqui está numa área que tem Muita muito, situação. ele vai avaliar caso a caso. Então, cabe muito ao condomínio perguntar para a seguradora, olha, tô instalando o mini mercado aqui, o quanto isso vai impactar no meu seguro, ou se vai impactar vai no meu, impactar. no meu seguro. Até Justamente porque fica dentro da área comum, né? Então a Exato. preocupação do condomínio é porque tá numa área comum. Sim. Por mais que seja na área, num container, por exemplo, alocado, numa solução modular, ela tá dentro da área comum do condomínio. Exato. Então a gente não tem como fazer necessariamente um seguro específico. Porque pensa assim, eu tô num CNPJ, esse CNPJ tá prestando serviço dentro do condomínio. Para eu conseguir segurar isso aqui, eu preciso incluir o condomínio como um todo Claro. na área do seguro, entendeu? Então é Uhum. mais fácil a gente fazer isso através do próprio seguro existente do condomínio do que eu trazer uma pólice externa. Entendi. E aí entra nisso exatamente na avaliação de cada condomínio o que vai fazer sentido, né? Até porque seguradora para seguradora Varia. o entendimento, né? O pessoal da Flecha pode explicar Sim. melhor isso para vocês. Sem dúvida. Inclusive a gente conversa com eles estão vendo algumas coisas pra gente também. Poxa, que legal. Então eu acho que eles têm até mais propriedade para falar dessa parte de seguro do que nós. Nós deixamos à disposição para o condomínio averiguar com Claro. a seguradora para ver o que eles entendem. E aí já teve casos em que eles, não precisa aumentar Eu nada. posso falar com propriedade. Já tive todos que eu instalei até agora e até os que a gente estamos fazendo em conjunto, eu consultei as seguradoras. Não tivemos problema até agora. Sim. Exato. O que eu já tive, percentual, o que né? eu já tive até trazendo de experiência, o que a gente já teve que analisar e que se tornou aprendizado, então a gente sempre orienta o franqueado e a gente também faz isso quando a gente mesmo faz visita, né, nos Claro. condomínios, é questão de rota de fuga. Porque dependendo de onde tá por causa do AVCB. Uhum. Isso. Então, dependendo de onde vai ficar, se é no hall, se é na passagem e tudo mais, a gente precisa prestar Tem que se atenção atentar nisso. nisso. Exatamente. Legal. Então fica aí um ponto de atenção, de entrar em contato até com o pessoal, né, os fornecedores aqui, se tiver Sim. qualquer dúvida em relação ao se vai impactar ou não por causa da rota de fuga, considerando uma saída de emergência, né? Exato, isso é Aí- importante Aí, ó, tomar Wilson, atenção. Marco e Leonardo. E Leonardo, Fica de olho aí, é. porque Exato. o mercadinho não pode crescer. Exatamente. E aí hoje você em vê dia- como o mercado de condomínio é engraçado, né? Olha isso. Tudo se Não, liga. tudo Tudo se se liga. liga. Tudo se liga. Tudo se Tudo liga. tá É um envolvido, ecossistema. né? Exato. Como falar, um ecossistema vivo mesmo. Movimento o tempo todo ali. Não Exato. tem. Tudo tá Surgiu interligado, no né? mercado, daí impacta no AVCB, pode impactar no seguro. Seguro. e tudo mais. E aí, comercialmente falando nesse sentido, caso haja um impacto, o síndico conversa com vocês? Sim. Existe alguma Isso, questão? exato, É exato. porque a gente vai muito numa conversa com o síndico, assim, claro que existe o interesse, o nosso interesse em instalar, existe o interesse do síndico em também viabilizar. Então a ideia é sempre a gente unir forças e quando a gente faz a visita no condomínio é para observar os espaços que tem disponíveis. Claro. Já aconteceu da gente, putz, a gente tem um espaço aqui, mas precisa fazer um fechamento lateral, ou a gente pensou em instalar aqui, mas aqui não vai dar, porque daí o pessoal fala, que por causa da VCB acho que não vai dar, deixa eu consultar. Consultou, voltou, aqui não vai dar, Não porque vai vai dar. ser uma passagem muito estreita, então vamos procurar um outro espaço. Então a gente sempre tá nessa conversa com o síndico, até o pessoal da zeladoria também sempre gosta de participar, o pessoal da zeladoria conhece o condomínio na palma da mão, né? Uhum. Não, lá em cima, no 304, não sei o quê, na virada que vai pra área social do lazer e tal, que fica... Agora tem área de Ninguém lazer que sabe. fica no meio do prédio, né? Sim. Tem. Então, às vezes, não, lá quando vira, na frente da academia, ela acha que tem um espaço, vamos lá conhecer. Então é legal porque eles mesmos vão Frente da indicando. academia é um problema, né?
Não, mas Depende- se tiver Depende só quem que feed, vai, quem que vai É isso que eu ia perguntar. feed, não tem É isso que eu ia problema, não, perguntar. não tem problema. Não. Depende do atleta, Se né? tiver o Tranquilo. wheyzinho lá, né? Que a gente já tem Aí, muito. Aí, ó. O cara já sai e já toma um whey. iogurtezinho, whey. Eu não sei nem o que é isso. Seu corpo não conhece, Não, né? não conhece essas coisas, não. Nossa. Agora falar corona, eu desço. Mas não, que legal. Então, assim, é um outro exemplo também que dúvida que o pessoal tem, né? Porque o benefício em si, todo mundo consegue visualizar, Sim. né? Agora, o retorno financeiro, todo mundo consegue visualizar. E eu nem me apego ao retorno financeiro, porque... Pro condomínio, tu disse. Mas é que você é um síndico diferenciado, né? Ó? Porque Não, os mas caras assim, são... é porque assim, eu como síndico, o que eu sempre penso em levar pro condomínio? Comodidade, facilidade, tranquilidade. Isso é o que eu busco e segurança para todos os meus prédios. Então, assim, o mercadinho para mim dentro do condomínio é uma tranquilidade. Não É pra uma ser fonte segu- de renda, Não, né? não, é uma segurança, porque muitas vezes para comprar uma coisa pequena, você não precisa sair da sua própria casa, você vai ter ali, você vai estar na área comum do condomínio, você não vai se expor ao risco da rua, né? Você tem a tranquilidade, que às vezes seu filho mesmo pode descer, pegar, comprar alguma coisa e também não sair na rua, é a tranquilidade e segurança, Sim. e também mexe com a preguiça, né? Porque é muito fácil você descer e ter ali em casa ali muitas coisas na palma da mão. Sim. Então, é isso que eu busco. Claro, o retorno financeiro, eu vendo também quando eu falo que o síndico nada mais faz que vender o tempo todo dentro do prédio, Sim. né? Vendo também como a questão financeira, porque impacta muito a questão financeira ainda na mente das Na pessoas. percepção, Na acho que as pessoas percepção, veem. é. Não na risca da linha. Até Não, porque, cá entre nós, por mais rentável que seja, perto da arrecadação do condomínio, Não é nada. Você pega assim, vai me render 12 mil ao ano. Legal. E aí eu até falo pros condôminos, falo, mas se rende 12 mil ao ano, a arrecadação desse condomínio, não, sim, mas aí você pega 12 mil ao ano. Vamos reverter esse dinheiro para alguma festa dentro do condomínio? Para levar tudo isso que eu falei, mais felicidade, alegria pro pessoal ali do condomínio. Integração. Integração. Porque condomínio mais integrado tem menos discussão. E assim, gente, não tem muita mágica, né? É matemática. A gente tem outros, obviamente, tem outras empresas que prestam serviços de mini mercado em condomínios. E a gente vê o início de uma canibalização, sabe, nas concorrências. O pessoal começou a oferecer aí começou com 2, 3, beleza. Aí agora foi 4, 5, 6, 7, 10% do faturamento. O que acontece? Não tem mágica. Esse valor vai Vai estar ter que ser no preço repassado. dos Não tem produtos. como. Não Vai ter que existe ser uma... repassado. Exato. Então o pessoal fala, não, vou escolher esse mini mercado, os caras vão me pagar 8%. Beleza, a que custo? E o que acontece? O preço do produto vai estar tão mais caro que não que a vende, arrecadação não vai ser suficiente, vai ter insatisfação dos moradores, que vai falar, pô, O síndico vai pra eu consumir aqui, receber pagar reclamação o tempo todo. pagar porque, pô, tá R$ caro. 7 na lata Pô, de esse Coca-Cola, mercadinho faz tá pelo muito iFood. caro aqui. porque é aquela brincadeira que a gente já fez algumas vezes conversando em particular. O telefone de vocês não toca nesse sentido, eu toco dele. Exatamente. Mas você chega assim, né? Então, Tudo mas que- acho que isso é importante de ficar pros síndicos, assim, Não, sabe? De fazer fato. essa avaliação. Porque às Fato. vezes, eu entendo, né, a preocupação de, já que se oferece uma remuneração pro condomínio, é um ponto muito de atenção que os próprios moradores, quando estão lá, vocês botam lá 3, 4, falam, esse aqui paga mais, vamos nesse aqui. Eu geralmente, Atenção. quando estou à frente de qualquer concorrência, qualquer uma, eu pego uma média, eu não divulgo se a empresa individual. tá, não o divulgo. valor exato. Seja né, não. síndico, seja qualquer tipo de serviço. Porque, infelizmente, como a assembleia, por melhor que o síndico se prepare, por melhor que mande antes, não sei o que, o cara vai estar ali naquela hora vendo. E é 1 hora de assembleia, 2 no máximo, e o seu item vai ser falado em 5 minutos, e quando você não tem muito tempo para decidir, mais barato. Não vai ter Os jeito, 3 orçamentos não é barato. 3 orçamentos não é barato. mais barato. E aí, no seu caso, vai Não ser o pode. contrário, né? Quem vai oferecer mais. Maior, Então, eu quando estou à frente, e tem funcionado muito, que a gente acaba trazendo um serviço melhor para o condomínio Exatamente. e fica mais justa a concorrência também. Aquele que vendeu melhor, aquele que ofereceu melhor, aquele que, enfim, de alguma maneira conseguiu Mas ali. nesse cenário, sabe como que eu saí muito bem? E até fica um ponto para vocês falarem pro síndico quando chegar numa situação dessa, é o quê? Ah, tá te oferecendo 7%. O condomínio já chegou para mim e falou, esse mercado aqui paga 3%. Eu recebi proposta de 7%. Falei, nossa, que legal. Faz o seguinte, pede a tabela de preços do produto deles, compara com a tabela que a gente tem aqui. Se for igual, ou um percentual muito pequeno,
legal, eu sugiro a troca. Eu mesmo vou sugerir a troca. Agora, verifica, porque mágica, é o que você falou, mágica Não não existe. existe. Se alguém paga algo mais, é porque tá ganhando mais para repassar algo mais. Não tem o que fazer. Não vai tirar, não vai trabalhar de graça. Isso é legal falar, porque a gente já, inclusive, participou de concorrência, né? E perdemos uma ou outra situação por culpa disso. Ofereceu 10, ofereceu 7. Um condomínio que Não cara, comportava. não Não tinha isso, comportava para isso. E aí o que aconteceu? Beleza, perdemos, paciência, tá tudo certo. Passou-se aí 3, 4 meses, ligação. Olha, queria ver com vocês. A gente está querendo trocar de mercado aqui. Não, mas o que que houve? A gente participou aí, infelizmente. Não, que tá meio caro, tá? A gente não tá gostando do serviço e tal. Ah, ok. Beleza, foi lá e atendeu. Mas por quê? Porque às vezes, e o que que acontece? Muitas vezes eles começam, é estratégia, principalmente às vezes os menores, que Sim, são os como aventureiros que a gente falou, né? Uhum. Às vezes eles entram, 10% eu pago. E aí entra com um precinho lá embaixo. Lá embaixo. É assim, ainda passa a tabela de preço, tu vai olhar, meu Deus do céu, tá mais barato eu comprar aqui do que No no Carrefour. atacadão. Supermercado, é. E aí, beleza, começa a atender. E aí começa a crescer. Porque a Não conta não aguenta, não fecha, fecha. a conta não fecha, Uhum. então ele vai crescer, vai aumentar o preço do produto. Então, a gente sempre deixa claro para todo lugar que a gente vai, olha, eu consigo chegar até aqui. Se eu aumentar mais, eu poderia te oferecer aqui 10%, sem problema. Para oferecer é fácil, eu dizer aqui que eu vou oferecer Uhum. 10%. O problema é que, assim, ali na frente, eu vou ter que botar isso no produto. A E aí Coca, em você vez vai... de ser X, vai ser 2X. E aí o morador não vai querer, não vai comprar, vai começar a reclamar pro síndico, olha, pô, tá caro, tal, não sei o quê. E aí fica assim, fica um peso morto lá no condomínio, um puto numa estrutura, consumindo energia. Energia. Aí não tá pagando energia porque daí o pessoal não tá comprando, né? É caro. Sim. Então, assim, a conta não fecha. É um ciclo vicioso. E ainda Então, você falou uma coisa interessante, que o pessoal quis trocar. Mas muitas vezes acontece de não querer mais. É. De não querer mais. Esse Quem- Profissional acontece. Profissional é a mesma coisa. exato. Deu errado, Queima a imagem. queima a né? imagem, Ah, queima. não, aí todos os síndicos profissionais Não não presta. prestam. Exatamente. E assim, é um produto tão bom, né? Que, na verdade, qualquer ramo, né? Entra aventureiro, estraga um pouco o mercado, Sim. né? Uhum. Quando eu comecei com síndico profissional, até na área mesmo, já tô na área há 18 anos. Quando eu vi o síndico profissional, tem síndico profissional que fala, eu sou síndico profissional há 30 anos, né? Já tô nessa profissão há 30 anos. Enfim. Enfim, não comentar. Eu vi os síndicos profissionais começarem, né? O trabalho e tudo mais. Aí você vê, era muito amador. Era muito amador. Hoje ainda a gente tem muitos amadores que Tem inicia, espaço, né? né? E isso estraga muito, porque aí chega. Eu já tive prédio que eu cobrei 16 mil reais, o cara cobrava 4. É um quarto. Sim. É, O que ele assim, faz com 25% do valor? Né? você entendeu? Então, assim, aí você fala, Aí tem que emitir nota, porque o síndico profissional emite nota. Claro. emite nota. Aí X%. Aí o cara tem que fazer uma ou duas visitas lá. Não se fecha mora a longe, conta. Não Não fecha a não conta. dá pra entender. E aí você pega assim, mercadinho é a mesma coisa. Você vai ter lá, vocês vão, eu pago 2, 3%, você vai ter o cara que paga 10. Não fecha a conta. E aí vai acabar dando problema, o cara não vai conseguir reposição, o cara não vai ter venda, ou o condomínio não vai querer mais, ou o cara vai chegar e falar assim, aqui não tá rolando pra mim, tô saindo fora também. É isso. Sim. E aí estraga o mercado, o síndico é a mesma coisa, estraga também. Chega lá, faz um serviço ruim, começa a não ir no prédio, porque tem gasto pra ir no prédio, tempo, não sei o que mais. E dá problema. É os aventureiros do mercado. Estraga tudo. Pra todo mundo. Pra né? todo mundo, pra todo mundo. Ó, E o porque mercado condominial, ele é muito isso, né? Deu certo? Legal, tá dando certo, tá dando certo. Tá dando... Começa a dar errado, Degringola, né? nossa. O pessoal fala assim, pra assumir é um doido, é muito rápido. Então, é o que eu ia te falar. No mercado corporativo tem política, mas no condominial tem demais. Então você tem uma oposição mínima que for, um mercadinho Faz mal barulho colocado, demais. já começa a te perturbar. Então, são estratégias que a gente vai colocando aqui e falando do mini mercado, mas é muito importante o cara dar questões acertadas no condomínio. Uma empresa errada que você escolhe, você já tem chance de Eu perder. falo que, você comentou, né, no começo, que síndico postergável era sempre pra depois, sempre pra Sim. depois. Às vezes não é nem, defendendo um pouquinho, né? Sim. Às vezes não é nem que é pra depois, é porque se depende da ação que você toma, se não for certeira,
você vai tomar pancada. Assim, eu falo que você faz 99, mas não faz 100, você vai tomar pancada por causa de 1% Pelo que um, você aham. deixou. Porque a memória dos moradores dentro de condomínio é muito curta. Tem condomínios que eu tô há mais de 5 anos. Fizemos um monte de coisa no condomínio. Uma coisinha que sai da curva, nossa, vamos trocar a empresa, porque. E aí, quem tá lá há muito tempo fala: não, opa, peraí. Respira. Todo o trabalho que foi feito por conta de uma situação, mas aí vem os que faz barulho o tempo todo. Mas por isso que eu acho que é importante a comunicação. O síndico trabalha muito bem essa comunicação e a gente também tenta fazer hello. Obrigado. Quem não souber como fazer. Não, mas é verdade, assim, porque até pra gente que tem mini Uhum. mercado dentro do condomínio, a gente precisa constantemente lembrar a pessoa que o mini mercado tá lá, porque às vezes Sim. não tá na rota dela. Eu vou dar exemplo do nosso condomínio. O condomínio que eu moro no bloco B, o mini mercado está instalado no bloco C. Puxa. Eu sei que ele tá lá. É um Honest Market Brasil. Participei da concorrência, deixa lá, pessoal, tá aqui, sabe, votem, não vou nem aparecer na assembleia, me avisem depois. Mas brincadeiras à parte, eu sei que ele tá no bloco C. Se a gente não constantemente lembrar as pessoas, fazer promoções, fazer combo, pra estar na lembrança das pessoas de o que a gente tá trazendo de benefício, e sabe, reforçar os nossos pilares, as pessoas acabam esquecendo. E aí, se acontecer qualquer coisa no mini, eu desci pra pegar tal coisa e não tinha. Esse mini mercado não tem. Não presta. Então, essa questão do síndico, eu também vejo que é muito importante cada vez mais reforçar a comunicação. O que você tá fazendo de bom? Beleza, a gente pintou essa parede do hall. Sim. A manutenção mesmo que fez, custou uma lata de tinta, beleza. Putz, nova parede do hall, a gente fez aquela e tudo coisa, mais. né? Pra tá constantemente nesse A recall Pato de... Ô, bota Gabi, para mais um corte aí, por favor. Obrigado. A contrata. história da pata e da galinha, né? É lógico, a pata é galinha. Pata é galinha, É você isso. bota o ovo pequeno, aí você grita que é uma beleza, né? Pata bota o ovo grande e nem barulho faz ninguém ver, Exatamente. né? E como que vocês trabalham essa comunicação do mini mercado para os condôminos? Nesse sentido, para os moradores? Sim. Porque vocês não têm acesso a contato, a Depois Mailing. acaba tendo, né? Quando mailing, eles se tudo inscrevem, mais. Sim. né? O que a gente faz é geralmente fomentar junto do síndico e da administradora quando possível, né? Então, justamente por questões de proteção de LGBT. dados, a gente não tem acesso a e-mail, telefone, nada disso. Mas a gente pede para a administradora, especialmente no momento de implantação, divulgar. Então, a gente conta com a ajuda do próprio síndico e administradora do Sim. local para fazer a divulgação da instalação do mini mercado. Sim. A partir dali, a gente tem comunicados que rodam ou em telas, né, quando os próprios condomínios têm, então metade da tela o próprio condomínio consegue gerenciar, a gente também vai alimentando isso via síndico e administradora, de que tipo de materiais a gente consegue colocar, lembrar que tá com promoção de tal coisa e tudo mais, mas também através do aplicativo. Então, como a gente tem um totem híbrido, né, a gente tem uma versão híbrida, né, então a gente tem o totem de pagamento que fica no ponto de venda, para a pessoa conseguir escanear o código de barras, fazer o pagamento na maquininha e tudo mais, mas também pelo aplicativo. No aplicativo a gente consegue mandar notificação push. Então, o Jonathan se inscreveu no nosso aplicativo. Ele que me mandou os dados dele. Então, eu consigo mandar para ele notificação push, mandar para os moradores do condomínio Vila das Rosas. Promoção de sorvete Häagen-Dazs, leve 1, o segundo com 50% de desconto, por exemplo. Ou a partir de amanhã, Heineken com desconto, tal. Então, a gente Corona, consegue põe a Corona na botar promoção. Corona pra na promoção. É que não é não é o Honest Market Brasil que ele tem no condomínio dele, né? Se Tá vendo? fosse, Tá vendo? Tá vendo? Eu não recebo nada. se tivesse recebido. Mas a questão do preço é muito importante, porque que nem eu avalio muito essa questão de valores, além da comodidade em si. Mas eu fui buscar uma Coca-Cola. Eu sou perito na Coca-Cola, né? Negócio de coisa, eu sou perito na Coca-Cola. A gente tem ali um preço que às vezes eu fui buscar em vários dias seguidos, não foi só a época de promoção, mais barato que no mercado. Uhum. Eu falei, poxa, tá mais. Porque assim, a ideia que eu tenho é sempre mais caro. E é justo ser mais caro um Sim. pouco por conta de toda a comodidade. Está ali, enfim, o volume também é menor e tudo mais. Então, eu sei que é justo ser mais caro. E eu tô pagando pela comodidade que eu tô tendo. Na hora que eu vi uma mais barata, eu falei, nossa, tá mais barato, olha que legal. Não é tudo que é mais caro, Sim. não é tudo que. Então, Olha, é uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça também. A gente costuma falar assim, a gente se posiciona como eu não sou nenhum atacadista ou nenhum mercado ali, né, de rede, mas eu também não sou uma conveniência. Então a gente fica nesse meio. E eventualmente, obviamente, que por culpa de negociações da rede, a gente consegue passar uns preços bem legais para o nosso franqueado e aí ele consegue vender alguns produtos
eventualmente vai acontecer isso. Poxa, eu olhei lá, tá mais barato do que no mercado convencional, tradicional. Então, por vezes, isso acontece. Mas o normal, vamos dizer assim, É, é tá estar um nessa. pouco acima, justamente pela facilidade. Poxa, tá dentro do seu condomínio, né? Não, e essa brincadeira que eu ia fazer, eu ia lembrar, foi uma conversa que a gente teve, mais ou menos É, nessa linha, né? exato, Você tá aqui ou você tá aqui, né? Pô, exato. Mas entre a um e gente, outro. a gente trabalha muito com a questão da indústria, né? Então a gente Sim. tem contratos que a gente chama de contratos guarda-chuva com a Uhum. grande indústria, justamente para que os nossos franqueados possam usar desse benefício. O que Fantástico. acontece? Então A aí gente você vai negocia. direto na ponta, é isso? A gente Tá. negocia com grandes marcas e com grandes indústrias. Beleza, então, ó, pessoal da Ambev, Sim. todo mundo que é meu franqueado pode comprar com a minha tabela de preços, a minha condição, etc e tal. Que é justamente para que todos os nossos franqueados consigam ter benefícios ao comprar dessa grande indústria. Em vez do cara comprar separado, e acho que isso é uma das grandes diferenças também de ser uma marca bem estabelecida, de ser uma marca grande, a gente está com 170 e... não, 180 franqueados agora? Vai bater 180 agora. É. 180 franqueados. 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 Muito bom. E Parabéns. mais de 18, em 18 estados, mais É. Distrito Federal. Então, assim, Muito é bom. muito importante para a gente garantir que esse franqueado vai ter acesso a boas condições para poder repassar boas condições. Isso também para a gente é importante até na parte não só dos preços fixos, mas de constantes novidades, promoções. Sim. A gente já fez lançamento de refrigerante posso falar marcas nesse podcast? Pode, depois a gente pede royalties pra ele. A gente já fez lançamento com a Coca-Cola, de produto específico, produto sazonal deles, dentro dos mini mercados que a gente Que tinha, legal. porque é de uma grande parceria que a gente tem. Então é muito legal pra gente. E pensa pro morador. Cara, ele não chegou nem no supermercado e ele tem no mini mercado dentro Muito do condomínio legal. dele. Vamos colocar. Tem que trazer o Jesus, Vamos. vocês souberam? Guaraná Jesus? Agora, Jesus. Foi comprado pela Coca, enfim. Faz Aí, ó. tempo, né? Que faz tempo foi agora, eles Acho não que vendiam, não. não, foi agora. Não, faz tempo que tá Coca-Cola. Poxa, eu falo porque eu tomei Jesus faz tempo. Mas vou te falar uma coisa. Já faz um outro corte aí a gente, na hora do corte, a gente coloca lá, @Coca-Cola. Aí, Patrocina nós. Chama nós. Coca-Cola, sem dúvida, depois dos patrocinadores, é a marca mais citada aqui. Quer uma Coca-Cola? Bebe Coca-Cola? Quer uma Coca-Cola e Corona agora. Porra, a cerveja a mais de maior valor, né? A marca mais valiosa de cerveja é a Corona. Bom né? posicionamento. Ainda mais agora com o filme que saiu agora de novo, Velozes e Furiosos, né? Que o cara só toma Corona o tempo todo. Cada vez ficando mais rico. Mas e tudo isso, né? O mercado em si, dentro do mundo condominial, com esse crescimento que vocês mesmos, da última vez que você tinha falado pra mim, vocês tinham crescido, foi 200% que você falou? 400% que você falou pra mim. 400%. Então, a gente vê aí, a gente tava falando no começo do mês com o pessoal da Imperador, que eles subiram num condomínio, que tudo em volta que eles viram foram condomínios, né? Eu falo, meu, Sim, eu olho em volta, é só cifras que eu vejo, né? Porque você fala assim, é tudo um ponto onde a gente consegue girar esses 200 bilhões É isso. de reais, a gente consegue girar a economia ali dentro, né? sim. E o que gira a economia, o mundo condominial dentro do contexto é muito grande. Funcionários, empregados, prestadores de serviço, os próprios moradores que hoje fazem vendas dentro do próprio condomínio. Sim. É um mundo que gira muita coisa. Então, você crescer 400%, isso foi da última vez que a gente conversou, né? Sim. Os caras já estão com 130 franqueados, deve Então, ter já- crescido muito mais É, de lá pra cá. só a gente não fez as contas ainda, mas só nesse primeiro quadrimestre, que acabou agora em Sim. abril, a gente dobrou de time, dobrou de número de franqueados, enfim, Legal. tá bem acelerado. Número de Parabéns, lojas, que legal. Muito então bom. tá bem acelerado pra gente esse ano. Muito O bom. Wellington levantou um ponto interessante, especialmente os condomínios mais populares, geralmente tem a tia que faz o bolo. Como que vocês lidam com essa turma? Porque vocês acabam sendo um concorrente, entre aspas, pelo menos na visão deles. Como que vocês atuam com essa turma? Faz brigadeirinho bom, que todo mundo pega, né? Então, como que vocês atuam com essa turma que comercializa dentro dos condomínios? A gente tem um processo de homologação de novos fornecedores que fica aberta para as pessoas se inscreverem. Então, até dentro do Legal. nosso site, se a pessoa quer ser um fornecedor da Honest Market Brasil, especialmente de produtos que são produtos mais artesanais, né, Sim. e tudo mais, a gente tem essa preocupação de garantir que ninguém vai comprar alguma coisa no mercado e vai passar mal ou vai ter Claro. qualquer tipo de problema. Então, a gente passa por uma homologação. Então, a gente tem uma equipe responsável por homologar novos fornecedores, tem lá toda uma pauta, vai para comitê, manda amostra, vê documentação e tudo mais. Uhum. Então, as pessoas que têm interesse em comercializar os seus produtos
mandam pra gente primeiro, pra gente deixar homologado e aí conseguir seguir. Então, Acho já que até tiveram legal. franqueados que, de uma rede, às vezes, regional, porque aquilo que a gente fala, lá no Rio Grande do Sul, vale a pena, por exemplo, o cara vender erva de Chimarrão. chimarrão. Se eu for vender uma erva de chimarrão aqui em São Paulo, sabe-se lá qual vai ser o gaúcho que vai estar morando no prédio, que vai Você beber ainda toma? chimarrão. Você ainda toma? Eu tomo. Então, Eu tomo, mas assim, como que você compra? Então, quantos como que você compra hoje? eu importo, né, de Santa Catarina. Eu importo através do meu avô, que traz pra mim. Só manda um abraço pra Vô, avó, beijo. né? Obrigada pela erva. E é chimarrão, viu, gente? Não é outra É, erva, não. erva de chimarrão, frisa. Olha o corte. Mas eu peço, eu trago através de lá, né? Então Sim. ele traz pra mim, ele trouxe pra mim da última vez, e ainda tem o Gu não toma, então pra mim é suficiente. Fica assim, Mas enfim, quantas pessoas, se eu colocasse no mini mercado do meu condomínio, quantas Sim. pessoas iam consumir? muito difícil. Então não faz muito sentido, a gente até entende tanto a questão artesanal quanto a regionalização. Claro. Porque às vezes tem no próprio bairro, e a gente entra talvez não na questão da diferença regional, né, quando a gente olha Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, etc., mas hábitos de consumo da região. Então, às vezes, no interior de São Paulo, tem uma casa de carnes que ela é muito famosa. No Rio, né, a gente tem um franqueado que trabalhou com uma boutique de carnes que era muito presente nos condomínios da região. Beleza. O cara fez uma parceria, vamos trazer isso, passou por toda a questão de homologação, deixou um refrigerador dedicado para as carnes, a gente fez uma, sabe? Claro, Isso é muito composição. legal. Exatamente, isso é muito legal, porque cada condomínio ele tem um hábito de consumo diferente Sim. também. Tem os que são de pessoas mais idosas, tem. Se a gente for só olhar estúdios e 2 e 3 dormitórios, já são diferentes, já Distintos. são distintos. Então, pessoas que moram sozinhas, mais jovens, pessoas que moram sozinhas, Mais mais lasanha, velhas, né? exato. Mas os individuais, né? Então, às vezes são porções menores. Os estúdios, por exemplo, não adianta eu colocar Não. mesmo que seja Deus, lava-roupas líquido de 2 quilos, de 2 litros, 3 litros, enfim. Cara, menorzinho, é o de 15 ml. Sim. O cara não tem nem espaço dentro da casa dele para guardar uma coisa tão grande, por mais que ele queira consumir. Então, é Legal. sempre, né? A gente sempre pensa nessas composições. Já os mini mercados que são instalados em condomínios mais família, a gente pode trabalhar com mix de produtos mais diferentes. Então, é muito importante a gente fazer essa análise também, que é uma coisa que a gente sempre faz, é a análise do perfil do condomínio. É, quando tava fazendo a instalação mesmo, o pessoal mandou a pesquisa É. para justamente saber os produtos que querem consumir ali. Achei bem legal, porque consegue oferecer o que realmente o pessoal vai comprar. Exato. É Não bom adianta eu pro, chegar pra você é e bom pro falar isso. franqueado, É. é bom para o condomínio. Eu costumo dizer que, assim, não adianta eu chegar lá com uma caixinha fechada e não vender. A Sim. gente tá num negócio que a gente quer vender Quer os produtos. Então, faz todo sentido eu perguntar para o condomínio, perguntar para a empresa, O que você quer o consumir? que você quer consumir, né? É óbvio, vou conseguir cobrir 100%, às vezes não, vai ter uma pessoa lá que vai pedir uma coisa que, poxa, isso aqui eu não Já consigo. pediram fralda pra piscina, fralda de bebê, né? Sim. Pra piscina, tamanho M. Gente, é uma coisa bem Bem específica específica, pra eu né? ter numa posição. Depois nós vamos querer saber das peculiaridades, mas aí entra nesse tópico, que é algo que eu elogio e falo com bastante frequência sobre essa personalização, porque isso é Sim. fundamental para esse Sim. negócio. Sim. Não tem como ser diferente. E como que vocês fazem essa mensuração? Ah, vendeu lá muita Corona, vendeu muita Coca, enfim. Como que é feito esse processo de estatística? Porque isso aí é até um pouco nossa área de marketing também, né? Claro. Se eu olhar aquilo, perfil de consumo, Sim. famílias, enfim, como que é feito? A gente tem uma pessoa de planejamento específico que analisa, a gente tem uma integração com uma ferramenta que chama Power BI. Ok. Então a gente faz esse dashboard, né? Faz um painel que facilita para os nossos franqueados a leitura de todos esses dados. Tá. Porque relatório por relatório, o cara pode tirar lá, vendeu 300 Corona. O que isso significa? Sim. Qual foi o pico de vendas? Quem que mais compra tipo de Corona, Claro. né? É mais no final de semana? É mais à noite? Durante o final de semana? É mais durante o almoço ou é mais no fim do dia? Então essas análises a gente traz num painel para os nossos franqueados para eles conseguirem realmente entender, tomar conclusões e ações. Não E é só ale- a planilhazinha do Excel, não, gente. Não, é Power BI. É isso Power BI. é- É Power BI. E é muito legal porque dentro da franqueadora a gente tem a área de consultor de franquia. Então a gente tem uma equipe dedicada, aliás, beijo para os consultores de franquia, que são É. responsáveis por entrar em contato e analisar junto do franqueado todo o negócio dele. Então a gente entra em Ah, que DRE do legal. franqueado. Você tá ganhando dinheiro com esse mini mercado? Vale a pena para você ainda? Onde você tá? Seus preços estão ajustados? Nem para mais, nem para menos? Vamos fazer uma promoção desse produto que não tá girando? Porque você tá vendendo muito disso aqui. Isso aqui não pode ficar fora de estoque. E Vamos toda essa aumentar a assessoria quantidade? vocês dão. Toda essa assessoria a gente dá. É nossa responsabilidade Muito como legal. franqueador, né? Então a gente ensina e ajuda o franqueado a performar cada vez mais.
Porque é isso, pô. interessante para vocês também. Claro, Sem quanto- dúvida. Por exemplo, a pessoa vai lá e compra uma Corona e geralmente quando a pessoa compra a Corona, ela já compra um salgadinho, um amendoim, exemplo. Poxa, a gente consegue fazer esse cross no Power BI e consegue sugerir para o franqueado, poxa, por que você não faz uma Faz um combo. promoção, um combo aqui? Você vai vender mais. Então a gente trabalha muito nisso, tentando enxergar o que está acontecendo em cada condomínio para ajudá-la a performar mais. Fantástico. E isso, obviamente, acaba atingindo o consumidor na ponta. E, pô, vai ter uma promoção legal, vai ter produto que realmente eles querem. Então, essa preocupação a gente sempre tem. E ele Legal. se sente valorizado, né? Ele sente que ele tá Sem sendo dúvida. visto. Visto, Sem né? dúvida. Exatamente. Isso é importante pro franqueado, né? Sem Você dúvida. fala assim, eu tenho todo o suporte, eu tenho. Se eu não tiver conseguindo vender, o pessoal ali. Se Me eu tiver ajuda, perdido ali, o que eu faço? Eu tenho pessoal que me É, e o ajuda. morador também, né? Ele sente, fala, cara, eu já teve várias sugestões de o pessoal sugerir um outro produto e a gente conseguir colocar, o franqueado, né, responder bem a isso. Até vou dar um exemplo, teve um franqueado que ele tinha lá leite sem lactose, por exemplo, e aí num dos processos de reabastecimento, e ele notava que vendia super bem, mais ainda às vezes do que os outros tipos de Olha, leite. interessante. Nossa, talvez, né, tem uma oportunidade aqui. Mas ele tava lá reabastecendo, e aí um morador chegou pra comprar e falou, cara, como eu te encontrei aqui, tudo que você quiser trazer sem lactose eu vou comprar. Minha filha, assim, não pode, né, ela é intolerante, e tudo que é sem lactose eu compro, porque, né, por Fazer causa dela e tudo diferenciação mais. pra ela Exato. também, né? Ele começou a colocar e começou a comunicar, ó, abastecido no mercado, produto sem lactose, agora tá cada vez mais. Então, importância da comunicação, que a gente volta, né? Sim. Importância da personalização e do próprio morador. E aí ele começou a colocar vários produtos e o cara compra vários produtos sem lactose. Não só ele, como as outras pessoas que às vezes queriam e não tem Sim. a iniciativa de talvez mandar uma mensagem, ó, bota mais produtos sem lactose, Claro, tal, não sei o quê. claro. Mas justamente isso começou a performar e a gente vê nitidamente, assim, a curva, sabe? Então é muito legal essa questão ser colaborativa. Sim. É para os moradores, pô, que gostam tanto da solução, fazerem as sugestões e se sentirem ouvidos depois de ver, putz, eu sugeri tal coisa e realmente tá aqui, né? E tem um canal específico de sugestão? Dentro do próprio aplicativo e nos materiais, eles têm o WhatsApp direto do franqueado que atualiza aquela loja. Perfeito. Justamente para conseguir endereçar de forma mais prática e direta, né? Então, o próprio franqueado, a gente acompanha essas solicitações também, mas o WhatsApp do franqueado tá direto nos pontos de venda. Fantástico. Muito legal, muito bom. bom. E aí, agora das curiosidades, conta pra nós aqui que já pediram de interessante pra vocês. Bom, tem algumas coisas que eles pedem, já pediram a fralda. fralda A que- fralda pra mim, eu falei assim, gente, Eu mas também. é tão específico. Não é fralda M, é fralda pra piscina tamanho M. Eu li e falei, Era um gente, condomínio, um clube muito robusto, porque eu, por exemplo, é 240 apartamentos, não era tão grande. Então, eu administrei um condomínio, né, em Santos, 1.335 unidades. Então, e ele era conhecido pela piscina. O nome do condomínio eu não vou falar porque é bem conhecido lá, mas é no litoral. O nome do condomínio é o nome da piscina, e então ele é um complexo aquático. Então, Sim. ok, se você tá num condomínio desse e há um pedido desse, Eu já Faz participei de sentido. concorrência lá. já participou, né? Ah, certeza. É gigante mesmo. Fui pra... Levou, não? Não, fui Não, é pra... muita máfia lá. Além da máfia, eu concorri, foram 5 síndicos aqui de São Paulo e 2 de Santos. Um de Santos era o próprio conselho, subsíndico, Se juntaram. se juntaram ali e fizeram uma empresa na hora ali para concorrer. Foi. E E ficavam aí, panfletando com as pessoas que entravam. e aí eu Hello. fiquei em terceiro na votação. Perdi para os dois, para esse grupo, o síndico de Santos. E aí, entre os síndicos de São Paulo, aí eu fiquei em terceiro. Mas não dava para concorrer lá. E taxa muito alta e Não é muito a visado. operação muito Imagina, visada. ele é uma cidade sozinho. Sim, É uma imagina. cidade. Falei aí- 300 a 1.435. É gigantesco. Assim. É 8 torres, muito bonito. bonito. Fui lá, ficamos o dia inteiro lá. Depois eu saí de lá e fui no pico lá comer depois. Não, mas é. Você vê assim, além da máfia, né? Não tem condições de gerir um condomínio desse e não ter a personalização Sim. de um atendimento, Sim. de olhar mesmo. Senão você acaba saindo com tanto mercadinho síndico. É o trabalho da personalização do atendimento em si. Tinha montado uma proposta diferenciada, porque eu não ia ficar indo para Santos todo dia, né? Uma equipe lá, em loco, o tempo todo, coisa que ninguém montou. Porque assim, meu interesse lá não era nem ganhar dinheiro. Uhum. Se empatasse, pra mim tava bom. Era mais pra ter o condomínio
No no portfólio. portfólio com uma estrutura totalmente onde eu pudesse agregar a minha estrutura aqui de São Paulo para poder pegar outros condomínios lá embaixo, sem eu ter que me mudar para lá. Não era uma franquia, né? Mas eu ia É o fazer, embrião, né? é um embriãozinho que eu ia fazer um braço lá embaixo com uma estrutura de apenas um condomínio. Então era uma ideia bacana. Mas a máfia lá ficou um pouco difícil Não, entrar. foi muito interessante no ponto de vista assim. Foi isso, se juntaram mais ou menos na hora lá. Ah, vamos fazer nós três, tá, não sei o quê. Ficaram panfletando. Meu Deus, No gente. condomínio lá. E depois chegou até mim, né? Ó, o que os caras estão fazendo aqui. Falei, nossa, é inédito. Pra mim foi inédito Sim. isso aí. Panfletando. Então ele passava lá. Você é morador? Sou. Então volta em mim. Impressionante. Então, aquele negócio que a gente falou, né? Quem é do mal geralmente acaba fazendo mais barulho que quem é do bem, É. infelizmente. É uma coisa. Eu já vou te falar um caso interessante também, engraçado, que aconteceu com uma moradora de um condomínio. Sim. Mas isso que tu trouxe, assim, a questão da personalização, né? A gente se preocupa muito, como nós somos franquia, a gente se preocupa muito em colocar o franqueado que esteja mais próximo Uhum. daquele ponto Que de venda. endereço. Justamente para isso que a Ana falou, como tem o contato da pessoa ali, poxa, qualquer coisa que aconteça, nossa, estragou o freezer aqui, precisa arrumar porque vai começar. A pessoa tá perto, tá fácil. eh, e em algumas situações a gente sabe que acontece às vezes de alguns concorrentes que não é a rede que está atendendo. Então é mais um na fila do pão, a gente brinca, né? Sim. Você vai passar pelo padrão de atendimento. Olha, a rota para ir é Quarta-feira. quarta-feira, a gente passa aí e resolve. No nosso caso, não. Como a gente tem esse franqueado muito próximo, poxa, e é o negócio dele, tudo que a gente falou. Ele é um empreendedor, ele depende daquilo. Sim. Então Ele ele tem investiu o ele dinheirinho ele dele tem um ali, olhar, né? um cuidado especial para aquilo ali, entendeu? Então eu só queria trazer isso porque mencionou da personalização, eu lembrei. E agora um fato interessante, aconteceu lá em Santa Catarina, um ponto de venda do franqueado lá. Uma senhorinha reclamava mais o tempo inteiro. Ah, mas tá caro. Ah, mas não tem produto. Lá não é tia Ah, que se fala, né? Não é Hum? que fala, tá caro o quê? Bah, não, bah também é do seu, Baía né? do Sul. vai do sul. E ficava falando, tá caro, tá. Mas era uma das pessoas que mais comprava na loja. Mas reclamava o tempo inteiro. Era de Mas era uma das. perfil, assim, Pagava pra sabe? reclamar. Aí o que aconteceu? A franqueada ia lá, era até engraçado. Algumas vezes eles mandaram até vídeo pra gente. Ela ia lá e ficava, mas tem que botar não sei o que, tem que colocar não sei o que lá. Eles, não, sim, senhora. Não, a gente vai botar, a gente vai colocar. Aí passava, daqui a pouco passava. E era uma das que mais comprava no condomínio. Olha aí. Não, sensacional, mas a gente sabe que condomínio sempre tem. Infelizmente. Sempre tem aquele que Tem gosta de tudo. fazer a reclamação. Eu brinco que é a dona Maria do 702. Eu não sei quais Marias aí, quem mora no 702 que me desculpe, mas eu sempre digo que tem a dona Maria do 702 que vai ser, ou vai ser contra, ou não vai se adaptar, ou vai querer que seja diferente, enfim. E é normal, né? Então a gente tenta sempre mitigar e trabalhar junto a comunicação com ela. E que tipo de objeções vocês costumam ouvir assim? Não, não vou colocar aqui, por quê? O que geralmente o pessoas pessoal que- fala pra vocês? E que não querem colocar por questão de segurança, e a gente sempre tenta frisar que, justamente por ser uma empresa atendida por franqueados, e por mais que o franqueado tenha uma pessoa que trabalhe com ele, todo mundo está registrado, tem RG de todo mundo, as pessoas são conhecidas da franquia, né? Tem Tá. contrato de trabalho, ou tem contrato de franqueado para com a gente, enfim. Sim. Então a questão da segurança é um item que às vezes as pessoas falam que, eu não quero gente de fora circulando aqui. Tá, a questão de segurança, vamos dizer, física das pessoas Física, lá. Tá. às vezes alguém entra falando, não, eu vou ir no mini mercado. Ok, E, sabe, porventura, Claro. ser autorizada a entrada. claro. Então a gente sempre bate, não, quem tá autorizado a entrar nesse condomínio é X, Y, Z. Só. Só. Bater aqui, pegou uma camiseta da onde, veio aqui e falou, vou entrar no meu mercado. Não dá. Mesmo a gente, quando a gente vai visitar condomínio que são administrados por franqueados, a gente tem que mandar documentação antes, tudo mais, para conseguir liberar. A questão da segurança é uma questão muito importante, né? Tá. Todo é- mundo que entrou até agora nas instalações que eu fiz, sempre eram avisadas antes. Sim. Que chegaria lá Sim. pra gente fazer a liberação. Perfeito. Então, Tem que ser, né? Isso que eu É o vou falar. básico, né? É Sim. o básico. Gente estranha o condomínio tem que fazer o cadastro. Tem. imagina, não tem como Tem ser que ter a diferente. liberação. É. Não tem jeito. Então a questão da segurança é uma O que as pessoas top falam, 1. top 1. Não quero gente circulando aqui. Outra preocupação que as pessoas têm é a questão de preço também. Então a gente tem que Tá. mostrar para elas que não vai ser Uma né, loucura. Exatamente. Mas acho que essas são as duas principais, Gu. Não sei se tem alguma outra eu, coisa que eu você diria encontra. que tem mais uma coisa que o pessoal fica sempre na dúvida,
E aí, às vezes não é nem o síndico, é esse morador que é mais... É a Dona Maria do 702. a Dona Maria lá, 702, que às vezes reclamam, incomodam. Ah, mas vai um comércio aqui dentro do Ah, condomínio? condomínio residencial, vai ter Exato. Exato. Isso acontece. Só que assim, o que a gente fala? Primeiro, a gente entende isso é uma prestação de serviço para o condomínio. Tudo bem, vai ter uma venda lá, mas não é autônomo, não vai ter ninguém lá vendendo, já Sim. começa por aí. Sim. E outra coisa, ele é só para o condomínio. Ele não vai ficar aberto para... Não é o vizinho da casa do lado que vai Tá entrar aqui, passando né? a pessoa O na pessoal rua... for jogar bola, tá com Tá sede. com sede, deixa eu entrar lá no mercado. Não, eu vou vir comprar aqui no mercado. Não existe isso, né? É pro Perfeito. condomínio. Talvez para um visitante do condomínio. Mas que tá na Mas- Cuja responsabilidade. responsabilidade é do condomínio, responsabilidade né? do condomínio. Então foge completamente a percepção de comércio, Sim. que é o que é essa percepção de comércio? É muito para evitar a entrada de pessoas o tempo todo Que no também entra condomínio, na questão de segurança. que entra na verdade, questão né? da segurança. Eu acho que era a principal ideia do legislador lá atrás em tipo, proteger o condomínio de tipo, pô, vai começar a entrar um monte de gente aqui Sim. que eu não conheço, ou mesmo, pô, o cara tem um escritório lá, ficar recebendo um monte de gente fazendo. Não, é uma prestação de serviço, assim como acontece a TV a cabo, que vai Sim. estar lá, o cara vai entrar, vai colocar e vai todo mundo consumir a TV a cabo que Sim. está lá. Uhum. É uma prestação de serviço para o condomínio, para o bem-estar dele, para Perfeito. facilitar a vida dele. Então, quando a gente explica, algumas vezes a gente precisa explicar e tal, até conseguir eles entenderem. Ah, não, tá, entendi. Então é só pra gente, não vai ter ninguém lá atendendo o tempo todo um funcionário. Não, não vai ter um funcionário lá o tempo todo. Provavelmente vai ser sempre a mesma pessoa que já tá lá cadastrada, que vai chegar Que lá, vai vai pra abastecer, abastecer. e é isso, pronto, vai embora. E Entendeu? deixa eu te perguntar um ponto nisso, a questão da segurança, né? Uhum. Como que vocês tratam com as perdas? Ou roubos, né? Posso complementar? Posso complementar? Eu ia perguntar isso, e até numa seguinte questão. Eu vejo isso também como uma objeção. Que Sim. pra mim é o que mais chega. Ó, se roubarem aqui, não tem nada a ver com isso, eles que se virem. É o que eu ouço. Como que vocês lidam então com essa questão? Isso é uma questão que, assim, como a Ana falou, a gente trata muito a relação como uma parceria, já começa Claro. por aí. Então, poxa, a gente está trazendo um benefício para o condomínio, porque, poxa, fica claro isso, né? Então, o que que acontece? A gente já deixa o condomínio muito à vontade para duas questões. Ah, quer que eu tenha uma câmera minha? Ou você quer ter a sua? Porque às vezes o condomínio quer, pô, eu não quero. Não quero Hoje, acesso externo. inclusive hoje, eu assinei um contrato que eles não queriam acesso externo. Ok. Que Eles você queriam tivesse Que a acesso. gente Exato. tivesse câmera Que a gente instalada. tivesse câmera lá. O condomínio só queria a câmera dele lá dentro. E Ok. ele falou: não, eu tenho a minha câmera aqui, não tem problema. Beleza, como é uma relação de parceria, a gente vai chegar pro condomínio sem problema. Se acontecer alguma coisa, a gente notar que teve um desvio aqui de mercadorias, Significativa. significativo, obviamente. Porque Poxa, tem uma vou- margenzinha de vocês, do cara que esqueceu, não sei o quê, né? Exato, tem. Todo negócio tem perdas. Então, tem uma porcentagem do que a gente olha ali que tá dentro do aceitável. Sim. Agora, uma coisa né, muito fora, muito discrepante, daí a gente Isso. trabalha em conjunto E com o aí a síndico. gente trabalha em conjunto com o síndico. Poxa, aconteceu tal situação. Vamos ver o que aconteceu? Pô, vai ver que um morador X, porque geralmente é um lá que estraga o É benefício sempre o para todo mesmo, mundo, assim, sabe? né? Então vai lá e vai conversar com o síndico. Olha, vamos ver o que aconteceu. Poxa, morador tal. E aí existem situações diferentes. Tem situações em que o síndico, especificamente, eu quero... Não, Resolver. deixa comigo aqui que eu vou resolver lá, eu vou falar com o Às morador. vezes é um histórico que já existe com aquele morador, que ele enfim. já... Aí é muito uma relação que, por ser essa parceria, a gente vai entender de caso a caso. Claro. O síndico prefere ir lá, beleza? Não, eu não quero me envolver. Beleza, então eu preciso minimamente, me dar o número do apartamento, Da unidade. para eu notificar essa pessoa. E, a gente não aborda na primeira vez, houve um Subtração, roubo, né? Curto, é. Não, olha, a gente você notou aqui esqueceu que teve aquele dia. acho que talvez deve ter acontecido algum problema no sistema, você não conseguiu pagar. Vai tratar de uma forma, Claro. né, leve. Dar eufemismo, né? Exato. Tem que ser, né? Até porque Claro. pode ter acontecido algum Sim. problema e realmente a E pessoa... às vezes, acredito que até nós aqui em algum momento já passou por isso, né? Exato. Pegou correndo, Ah, em qualquer lugar. Eu tava no mercado desse outro condomínio que eu acabei instalando, conversando com o zelador, aí peguei a água, aí continuei conversando com o zelador e saí da sala. Depois eu já tava saindo do condomínio com a água na mão, falei, ué, essa água. Putz, eu não paguei. Falei, já tava dentro do carro, falei, não vou pagar hoje, né? Aí mandei mensagem pro
Acontece, a gente recebe às É. vezes no Instagram, no Mandei WhatsApp mensagem, da falei, seguinte, esqueci de pagar uma água lá, como que eu faço? Faço um Pix aí agora, eu pago, Pago faço outra depois, depois, como que eu faço? Não, tu acaba ficando como cortesia aí, tá tudo certo, mas não Sim. esquece da Vantagem- próxima, Vantagem tá? de ser síndico, né? Vantagem Mas de não, ser não síndico. esquece da próxima. Eu falei, não, cara, acabei esquecendo aqui, passou batido e desci com o negócio, comecei a conversar lá e fui embora. Mas acontece. Acontece, eu vou dizer, já aconteceu de eu estar acompanhando o abastecimento num condomínio aqui na Vila Olímpia. E a gente tava só fazendo abastecimento. O cara desceu do elevador. Eu vim pagar um negócio. Tá bom. Aí, né, parei o abastecimento do totem pra ele poder utilizar. Ele pegou uma coca. Coca-Cola. Uma coca grande, pet, escaneou o código de barras, botou de volta e pagou. Aí ficou aquela coisa, tipo, né? Todo mundo se olhando, tipo, não, é porque ontem eu desci Ai, pra que pegar bacana. pizza e eu tinha esquecido de pegar a coca. Então eu passei aqui, só que eu já tava com a pizza na mão, a pizza tava quente, eu peguei a coca, falei, putz, eu vou subir como e depois eu pago. E aí eu lembrei de descer pra pagar, enquanto a gente tava lá. Então acontece realmente isso. E o cara falou, não, eu Acontece. falei que ia pagar e vou pagar. Quem é né? honesto, volta Honest e paga. market. Eu já tinha Hein? um que era sócio. Honest. Honest Honest. market. Eu já tinha um que era sócio do mini mercado, de faturamento. Porque assim, eu sou desse síndico que fala assim, ó, não quero dor de cabeça, não vou me envolver. Não vou me envolver, Sim. resolvam vocês, sim. Você quer um contato do zelador pra você tentar identificar a pessoa, porque vai ser a melhor pessoa pra identificar, eu não conheço todo mundo. Sim. Legal, não tem problema nenhum, o zelador vai informar pra vocês e tal. Eu sou desses síndicos que não vou Sim. ter a dor de cabeça. Mas aí teve um caso que o cara já tava fazendo compra mensal, né? Tá devendo muito dinheiro. Aí falou, tu preciso resolver, senão eu vou acabar tendo que tirar um, porque pode Sim, acontecer, né? Exato. Se É isso tiver que um eu falo em caso relação à extremo, falta tão parceria. grande, tem que... É exatamente isso, é Pô, parceria. vou romper a relação de negócio. Tô tendo Não, prejuízo, não faz sentido. Os mais. demais Sentido. moradores ficam pé da vida. Porque é Justo. um benefício pra 99 pessoas. Sim. Aí um tá Exato. estragando pra 99. Aí chegou Então, a situação que o cara falou, e aí, o que você quer que eu faça? Aí eu falei, ó, cara, deixa que esse caso eu vou lá e converso com o morador. e qual Quais- foi a justificativa? Só se é vergonhice mesmo. Entendi. Só Mas ele fala. assumiu, ele falou, depois eu pago. Ah, não. Ah, eu pegava mesmo, você era de graça. Nossa. Só que era uma pessoa que ficava meio alta muitas Ah. vezes. Enfim, vários problemas. Um senhor de idade. Puxa, Era um pior senhor de aí. idade, assim, em um condomínio com um padrão bom de... Isso é uma coisa financeiro, interessante. né? Porque às vezes as pessoas acham que só dá pra instalar em condomínio classe A. Sim. A gente tem, e acontece em condomínios classe A, B, C. A gente Em tem termos de Mas e percentual, quais é são mais ou as menos a mesma ações? coisa? É. É? mais ou menos a mesma coisa. Mas quais são as ações que vocês tomam contra essas pessoas? No limite, assim, no extremo. Antes de tirar o mercadinho, né? Sim. Porque que Sim. o final é, gente, obrigado. Obrigado, Se Nunca isso- aconteceu, tá? Até hoje, a É, gente nunca precisou nunca desmobilizar precisou desmobilizar. por furto. Bom, a gente começa com uma notificação, tenta ali tratar o caso o mais leve possível. Se não resolveu, a gente faz uma notificação um pouco mais... Extrajudicial. Já uma notificação extrajudicial. Olha, seguinte, se não efetuar o pagamento, nós vamos tomar as providências legais. Se permanecer e ainda continuar, que pode acontecer, Uhum. aí já é uma questão de ação penal mesmo. Que aí Isso é importante. é polícia, Porque eu falei para principalmente pros condomínios que a gente fez a instalação. O pessoal tinha essa barreira, né? Ah, não vamos, mas quem vai roubar? Vamos ser responsáveis, se o pessoal aqui roubar, não sei o que, roubar. Não, gente. O pessoal tem Aliás, eu ação. acho E engraçado. é como eles crime confiam isso no- daí. nos Crime, vizinhos, é né? crime. E É o pessoal crime. vai ser processado Sim, é crime. criminalmente. E pode ser preso, E pode ser inclusive. preso. E aí tem as imagens, tem Sim. tudo. Então, assim, não é assim, eu vou pegar lá e vai ficar impune. Não, o pessoal tem como cobrar isso de Sim. vocês. Sim. Ah, é? Falei, então não roubem, gente. Sorria, você está sendo filmado. É assim, ó, não roubem, né? É meio básico, você tem que falar Básico, isso, mas né? é o que a gente fala, né? No condomínio, a gente acha que as pessoas sabem das coisas. Do Não, básico. Não, não. você tem que repetir. Ô, El, o você básico gosta daquela o tempo minha todo. frase? O óbvio precisa ser dito. O óbvio Óbvio, precisa ser dito. exato. Eu Cara, não gosto muito dessa frase Sim. porque o óbvio é óbvio demais. Não pode matar. Não, você não vai matar. Não pode roubar. Não, você não vai pode pra roubar. Então, assim, é óbvio demais. Mas Mas você precisa. tem que. Não roube, gente. Tem o mini mercado.
Não Não roda. roda. Por favor. Tá precisando? Se você ligar pra empresa, eles vão te dar Um descontinho. um desconto. Ou se eu peguei uma água assim, eles podem dar uma água também. Liga pra empresa, é mais bonito pedir do que roubar. Gente. É isso Então, assim, aí. não roubem. Você já viu esse no ônibus? Quem No pegou o ônibus, ônibus? podia tá roubando. Podia estar roubando, podia estar matando. Não, aqui. Fala assim Mas pra aprendi no podcast que eu quero fazer isso. que não pode roubar. Não tem... É fato que o óbvio tem que ser dito, principalmente em condomínio, cara, É. porque é um absurdo demais. Mas o máximo que a gente chegou até hoje foi notificação extrajudicial. É. E interrompeu o ciclo. A gente nunca precisou desmobilizar. Que legal. Isso é um dado bacana. E eu e- sou a favor de que aconteça. E tem que entrar até Pronto, com ação polêmica. penal. Não é Nós polêmica. estamos- Eu fiquei esperando pra que aconteça. Aconteça o quê? Não. Eu, assim, se faz isso e não resolve, eu sou super a favor que tome Que vá providência. preso. Não, Porque tem que servir de gente, exemplo. Claro, claro, não. É Tem que servir de básico, exemplo. Isso, é isso. básico. É a mesma Lógico. coisa vocês que administram um condomínio. Beleza. Se tá contra a convenção, o regimento, enfim, não dá multa. Ah, não, pô, sei lá. Vou dar um exemplo aqui um dos Cs lá. Vou pegar um cachorro. Dos Cs do Ó. condomínio, né? Olha como é que nós somos profissional de condomínio. Gostou? Brasil. Tá vendo? É? Vou pegar um cachorro, beleza. Ah, o cachorro sempre faz necessidades na área e a pessoa não recolhe. E faz e não recolhe, faz e não recolhe. Qual é a regra? A regra é que tem que recolher. A partir do momento que a pessoa não recolhe, ela tá indo contra as regras. Se não é nenhuma. Se nada é aplicado. Ah, não, é que a gente já conversou. Ah, poxa, pois é. Ah, porque ela trabalha cedo, porque ela trabalha tarde, porque ela é alta, baixa, magra, velha. Tô falando Sim. feminino, mas pode ser todos esses adjetivos masculinos, tá? O que acontece? A pessoa fala, uma pessoa vê. Eu não sei se vocês conhecem a teoria das janelas quebradas. Vou fazer um parênteses. Claro, por favor. Foi feito um estudo na década de 80 ou 90 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles pegaram 2 viaturas da polícia, óbvio, botaram uma em Nova York. O talvez conheça essa história. Botaram em Nova York, botaram num bairro de classe alta e um bairro de classe baixa. Periferia, Bronx, né, Sim. e tal. E vamos ver o que vai acontecer com as viaturas. Primeiro, no bairro de classe mais baixa, depenaram a viatura, quebraram, roubaram os espelhos, rodas e tudo mais. E no bairro de classe mais alta, ela ficou taca. Beleza. Os estudiosos quebraram, propositadamente, a janela de uma das viaturas do bairro nobre. Então, Sim. beleza, a gente tem uma questão de disparidade social. Sim. Quebraram. O que aconteceu em seguida? Depredaram. Mesmo no bairro nobre, depredaram, assim, vandalismo, quebraram as outras coisas, roubaram as outras coisas e tudo mais. Então é um pouco que explica a questão do efeito manada, das janelas quebradas, que quando você vê alguma coisa que você acha que o resto das pessoas também fez, pode pegar um exemplo brasileiro. Cara, se tem uma pessoa que começa a transitar pelo acostamento, você vê uma galera seguindo. Exato. Porque um possibilitou aquilo, um quebrou a janela. Então, essa questão do condomínio, viver em sociedade como um todo, né? A gente sempre precisa prestar atenção nisso. Então, se a gente não aplica uma multa para um morador que não segue as regras, que tipo de mensagem a gente está passando? Sim. Então, na questão do mini mercado também. Você falou, né? Quero que vá realmente até o final. A gente também, porque eu acho que a gente precisa dar o exemplo. Sem dúvida. Se não é não, né? Então, se não pode, não é para ser feito. E se for feito, vai ter consequências. É só um detalhe, não quero que vá. Eu quero que não aconteça. Ah, Mas se entendi. acontecer, que vá que até vá, o final. que vá até o final. Ele Não, quer que não, aconteça. Não, porque o Everton é o seguinte, é o homem polêmico da mesa, você não é, né? Tem um na mesa, e nós estamos perto do final, vai trazer essas polêmicas. Aí daqui a pouco, a gente teve um convidado aqui, que falou na mesma frase assim, ó, mesma, de política E e religião. religião. Na mesma, assim, ó. Não sei porque eu não vou pra igreja, não sei o quê, e o presidente... não sei o quê. E o Lula? Você pensa assim, Não, oh, meu Deus. A gente tá falando que neurociência, né? Neurociência. Neurociência, que ele falou que fez um curso de neurociência e que, por coincidência, 30 pessoas tinha de 40, 50, 45. 30 pessoas eram pastor. Eram pastores, trabalhando neurociência. Por quê? Né? Aí foi que ele tava falando de religião, que ele não gosta de ir pra igreja, mas ele acredita em Deus por conta disso, porque acha que isso é uma lavagem cerebral total. E que ele falou que o maior aplicador de neurociência é o Lula. Então, Já misturou tudo. Na mesma sentença. Eu só tô vendo assim, ó. jogando assim, ó. aí eu assim, não, vamos fazer futebol então. É só o que tá faltando. Já vamos pro futebol aí. Mas é isso. Chegando no fim, né, Jonatas? Chegando perto do fim, pedi para eles fazerem as considerações finais, foi uma alegria, muito, muito legal, né? Conhecê-los mais a fundo ainda aqui e
Mostrar pra Mostrar turma. pra todo mundo, né? Quais são as dificuldades. Não tem dificuldade, gente. É só facilidade. Não tem crise, né? É, isso aí. Está no mercadinho em todos os condomínios que é sucesso. Está aí o nosso, o nosso mercadinho. Contem conosco. Primeiro agradecer vocês ao convite, Demais. que foi um bate-papo incrível aqui. É fácil bater um papo com vocês. E contem conosco. Quem quiser ser franqueado também, nossas redes sociais, Honest Market Brasil. Depois a gente pode ir. Não sei se vocês colocam a telinha lá Tá ouvindo embaixo. aí, Gabi? E então a gente fica à disposição aí para conversar com vocês, seja para colocar no seu condomínio a nossa solução, seja para ser franqueado. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Ana? Gente, muito obrigada novamente, né? Faço as palavras do Gustavo a minha. Passou tão rápido, a gente vai batendo papo, vai dando Bem risada. rápido. Faltou a corona. Nossa, eu ainda Você vou tá dando ficar na esperança, né? esperança que a próxima, Tá olhando ali no próxima próximo. que venha uma corona, Só faltou a corona. geladinha, aí não tem erro. Aí eu vou ficar aqui até de noite. Espero que a gente tenha ajudado a desmistificar algumas coisas, né? Certeza, Dúvidas sem dúvida. principais, de questões técnicas, jurídicas, enfim, e de operações também. Fazer o convite para quem não tem um mini mercado da Honest Market Brasil instalado, fica aqui. O Gu já falou nas nossas redes sociais, WhatsApp também. É só entrar em contato com a gente para ser franqueado, para ter no seu condomínio, na sua empresa também. Para ser fornecedor, como a gente falou de homologação de Exato. fornecedores, Sim. também. Pode só entrar no nosso site, preencher o formulário já encaminhado para a equipe responsável. E eu acho que é muito legal a gente cada vez mais perceber esse ecossistema se retroalimentando, né? Impressionante. Então a gente falou aqui, já falou de AVCB, já falou de Seguro. seguro e tudo mais. Então é muito legal de a gente ver a oportunidade que existe de viver de condomínio e de a gente estar cada vez mais próximo e realmente fortalecer com boas pessoas, né? Não pegar os aventureiros, né? Se fortalecer e dar as mãos para profissionais sérios e profissionais que realmente estão interessados em trazer cada vez mais comodidade e segurança para os condomínios, que é cada vez mais esse mercado só tende a crescer. Eu sempre brinco, né? Quantas casas você conhece que foram, quantos condomínios você conhece, quantos prédios que sejam, que foram demolidos para construir uma casa? Agora, quantas casas você conhece que foram demolidas para construir um condomínio? Então, é isso aí. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Vocês, fantástico. Ótimo. Então vamos aqui finalizar com Os pagadores. os pagadores. Diferencial serviços, pessoal. VCB para raio sorteio de vagas. O Cilso. Só chamar que resolve todos os problemas para vocês. Petros Entupidora. Monetizar. Não, vai sempre agora. Dedetização, desatização, limpeza de caixa d'água, impermeabilização de caixa d'água é com o Neres ali da Petros. Portal segue sistemas, câmeras, interfones, portões, todo o planejamento é com os caras. Fala lá com o Cavalcante, que sempre tem um descontinho lá com quem fala aqui que assistiu o podcast. Segue Energy com o Paulo, energia solar, dispensa comentários, é o futuro. Então vamos pensar nisso, pessoal, porque instalar placas solares é o Até futuro. 2030 vão ter 30 milhões de carros elétricos no Brasil. Então, daqui a pouco já começar a ver que além dos mini mercados vão ter os Com os certeza. Automático, carregadores. descarrega, já começou a ter os carregadores. A Honest Market Brasil. Falando um pouco, né? Não, cadê? Ixi. Você não colocou. Aí, ó, volta. não, cadê ela falando? O corte dela falando. Vai no Não, corte. já tava fácil aqui já. Dispensa comentários, deram uma aula aqui de como fazer o mini mercado, a parte de franquia, que eu acho também fenomenal o negócio. Então, coloque no seu condomínio, vocês viram aí que só tem benefícios e com o pessoal da Honest fica mais fácil ainda. Operador, equipamentos contra incêndio, Michael Leonardo, também dispensa comentários, assista. Quem não assistiu, assista o nosso primeiro do episódio. mês. Ficou top, vocês vão esclarecer várias dúvidas ali de como funciona tirar o AVCB, né? Emitir o AVCB e não é só o documento, em si todo o processo, Ao longo da que live leva a falamos todo passo a passo. passo a passo de tudo, como tirar o AVCB. Ah, legal. E o pessoal da Flecha 13, Roberto e Calil, seguros, é com a Flecha 13. Vai colocar um mini mercado com Mini mercado, consulta, porque tudo é bom você consultar. Eu tive a experiência de não precisar de seguro para nenhum, de mexer no seguro para nenhum, mas talvez cada condomínio tem a sua particularidade Sim. e é sempre bom Tem tá condomínios verificando. mistos, inclusive, né? Exato, pode então, influenciar. é bom estar verificando. Então, fechamos aqui. É isso. Jonatas, mais uma vez, Quero agradecer ao agradecê-los pessoal. demais, sim. Foi realmente um bate-papo incrível, aprendemos bastante. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Obrigado também por estar na parceria conosco. Sem dúvida, esse sonho de nós, vocês fazem parte, né, de realizar.
E agora vamos convidar a turma para assistir o próximo. Quinta-feira que vem, 20 Já. horas, estamos te aguardando. Viu? E já falar aqui que a segunda temporada contamos com eles também. Sim, sim. Eu não queria dar esse checkmate Já ao vivo, já. Vou pagar em corona, Gu. Pergunta, tá justo. Pergunta. Eu falei, Eu repasso o podcast. não. Pelo investimento em corona aqui. Então, assim, eu falei que tinha um polêmico na mesa, tá aí. Ó. Aí, ó. Então, te espero, time, sempre esse bom humor. Então, 20 horas, quinta que vem, aqui, Viver de Condomínio. Forte abraço.